E aí, pessoal? Bom, vamos esperar um pouquinho a galera começar a entrar para a gente falar um pouquinho desse um ano aí de Portugal. A Giovana, minha filha, está aqui também. Oi, Lu, tudo bom? Oi, Mar. Legal, a galera tá chegando. Que legal, vou perder minha virgindade fazendo um live. Já fez um hoje. Sérgio, tudo bem, Sérgio? Como é que você tá, querido? Fala, Rogério, grande guitarrista. Eu e minha filha aqui. Obrigada. É que não adianta, tem que falar, precisa ter testemunha, né? Precisa ter testemunha. Jarbas, direto dos Estados Unidos, que legal. Isabelinha, pô, que bacana. O Denis, que acabei de falar com ele, grande amigo. Pô, a Jota. Pô, que legal, a galera entrando em peso, assim. É legal, porque já vai fazer um ano que nós estamos aqui. Agora, dia 6 de dezembro, né? Eu já faço um ano que tô. Eu cheguei É, dia 1º de novembro, ela chegou um mês antes. Minha filha chegou um mês porque eu antes. precisava estudar e também já tinham passado 2 meses de aula. Aham. Então eu vim antes, eu tava na Itália com os meus tios e eu vim um mês antes deles. E ela veio acabar o high school, na verdade, Sim, e, colegial. né, que é o colegial aí do Brasil, aqui não chama colegial, como é que chama aqui? De show secundária. Secundária. E aí nós mandamos ela primeiro aí. Fala aí, Pascoal. Pô, a Não vi Rê, que tempo. saudades da Rê. Pô, quanta gente legal, bem bacana. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês que a semana hoje de sexta-feira é o dia de eu subir um vídeo. Eu deveria subir um vídeo e eu resolvi fazer esse live, exatamente porque já vai fazer um ano que eu tô aqui. Pô, vai passar muito rápido, cara. Muito rápido. Muito. Dia 6 de dezembro agora faz esse um ano. Ah, outra coisa, se vocês verem a porta aí atrás abrindo, entrando a minha esposa com a minha filha pequena, aos berros, ou coisa assim, É um típico grila delas. é típico delas, e elas estão voltando da aula de dança da minha filha. Legal. E bom, vou contar um pouquinho para vocês como é que eu cheguei aqui, para falar a verdade. Acho que é legal como é que eu decidi chegar aqui. Nós estávamos indo para a Inglaterra antes de vir para cá. O planejamento, desde que eu saí da Chili Beans, todo mundo, quem está aí já deve ter acompanhado. Não vou chorar, Sérgio, eu choro fácil, né, você sabe, né? E eu saí da Chili Beans, aí nós passamos esse 2015 em São Paulo, com a Dom 48, que foi bem bacana. Fizemos algumas coisas muito legais e aí apareceu a oportunidade e a opção da gente sair do Brasil. Primeira coisa que eu fiz, eu estava programando para ir para a Inglaterra. Queria ir para a Inglaterra, eu gosto muito, Londres, Cambridge. A gente ia morar entre Londres e Cambridge, numa cidade chamada Royston, que é uma cidade pequenininha, mas eu tinha fácil acesso tanto Cambridge como Londres. E aí, a minha filha ia estudar por lá. Bom, conclusão veio, comecei um planejamento bem antes, começo de 2000 final de 2015 comecei um planejamento, estudo financeiro, o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, fui para Londres, acabei abrindo uma empresa lá, deixei a empresa aberta e Já tudo tava quase mais, tudo certo. A gente tava tudo vendo certo. casa já. Eu já estava procurando casa e a gente já tinha visto escola lá. Eu já tinha visto Ela faculdade, já ia primeiro já para lá. tava. Aí o que acontece? Veio o Brexit, uma coisa que todo mundo falava, tinha um percentual de votação um pouco mais alto dessa vez, mas não tinha muito. Ninguém acreditava que ia sair, no final das contas acabou saindo. Com esse negócio do Brexit, eu resolvi parar um pouquinho e falei, porra, não vale a pena eu pegar, soltar, largar tudo aqui no Brasil, as oportunidades, todo o patrimônio e tudo mais, para ir embora para um país que em 2 anos eu não ia saber como é que a gente ia ficar, entendeu? Se ia ficar vulnerável, com filha, cachorro, malas e afins, né? Então eu estava fazendo a cidadania europeia da minha esposa,
E aí nós resolvemos ir para o lado, pro lugar mais barato da Europa. E que Facilitava na língua facilitava a também. língua também e tudo mais para elas, para minha esposa, minha filha pequena e tudo mais. Então a gente resolveu vir para Portugal. Cheguei aqui dia 6 de dezembro. Saí do Brasil, eu lembro direitinho, a Regiane que está aqui na, na live, ela passou por tudo isso, coitada. A gente arrumou, nós tínhamos 17 malas, mas 17 malas que pareciam cama de casal, manja. Isso porque eu já tinha trazido 3. Isso porque ela já tinha vindo com 3 malas. Eu tirei 2 closets do tamanho de um bonde, enchi. Eu nunca pensei que eu tivesse tanto sapato, 30 pares de tênis, porra, nossa. Comecei a achar coisa que eu comecei a perceber para onde ia meu dinheiro. E aí, na hora que fui fazer as contas para sair, eu falei, porra, não o que eu vou pagar de excesso é um absurdo, um absurdo. Aí eu falei, não vou levar as malas, acabei deixando as malas na casa de uma grande amiga nossa, de um casal amigo nosso muito bacana, e embarquei só com as malas que a gente podia. Nós podíamos 6, 7 malas, coisa assim, 8 malas, e foi o que a gente saiu. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que logo de cara a gente estava procurando, eu tinha procurado lugar para morar antes de sair do Brasil e a gente tinha achado um apartamento maravilhoso e tudo mais. Quando eu fui ver, era um estelionatário pela internet que estava querendo levar meus 2 aluguéis. Então eu acabei não entrando na dele e eu acabei alugando um apartamento uma semana antes de embarcar, não tinha onde morar. Liguei para um casal de amigo meu, falei, pelo amor de Deus, arruma uma casa, arrumamos um apartamento, não sei o quê, pequenininho, 100 metros quadrados, 100 e poucos metros quadrados, e cheguei aqui com mulher, filho, cachorro. Essa daqui já estava aqui na casa de um casal de amigos nossos, e o cachorro foi o que deu mais trabalho. Puta, quem quiser vir para cá, vou dar um toque. Você tem que começar a fazer a parte do cachorro, se você tiver cachorro, uns 3, 4 meses antes. A quarentena ele faz no Brasil. Tem que colocar chip, tem que fazer exame. Pô, eu sugiro que você pegue alguém, tem vacina, alguém especializado em fazer transporte de carga viva, porque o que me custou mais caro, me custou $2.500 para trazer o cachorro para cá, no final das contas. Mais caro que a passagem das minhas filhas, da minha mulher ou a minha também. Cheguei em Portugal com a cabeça de montar um negócio aqui, abrir uma empresa aqui, fazer a mesma coisa que eu fazer em Londres e trazer empresas brasileiras para o mercado europeu através de Portugal. Então eu cheguei aqui com a cabeça do empresário brasileiro, né? Era facilidade, agilidade, correria. Chegamos aqui, a primeira coisa que a gente fez, nós chegamos no frio, era inverno, mas o inverno aqui no Porto não é tão brutal, apesar que eu amo o inverno. O frio daqui, ele não é tão frio mesmo. O problema é que ele é vento. O Porto venta muito. Pode estar muito quente, mas tem aquele ventinho. E esse vento que destrói as pessoas. Porque dói a articulação de vez em quando naquele friozinho. Mas quando você vai ver... A dela, né? A dela porque é magra, meu que sou gordo, não dói. Eu adoro, não vejo a hora de chegar, eu tenho um armário só de casaco, que eu mais gosto. E aí você vai ver a temperatura e deve estar, sei lá, 10 graus, não tá tão frio. Não tá tão frio e de repente... Mas isso também foi ano passado. Esse ano já começou o frio e eu não tô sentindo tão frio esse ano não tá tão frio assim. Ele tá bem quente, inclusive, assim. Hoje eu tava de camisa normal pela rua. Eu saí de manhã. Aí todo mundo começa a perguntar para mim, por que você foi para Porto e não foi para Lisboa? Por alguns motivos. O Porto, por localização, acho o Porto mais estratégico. Eu estou a 1h30 da Serra da Estrela, onde no inverno tem neve, você pode esquiar. Não que eu esquie, mas a gente foi, mas tem neve. Então, quer dizer, eu tenho a opção de ir para a neve. Eu estou a 1 hora de Braga, onde tem o Parque Nacional do Gerês. Se vocês derem um Google aí... Não, a menos. Uns 40 minutos. Se vocês derem um Google aí, vocês vão sacar. O Parque Nacional do Gerês é a coisa mais linda desse mundo. São canyons maravilhosos, árvores... Meu, é maravilhoso. Vocês têm que dar um Google e chama Parque Nacional do Gerês. Tem vários lagos, várias piscinas naturais. Isso. É muito bonito. Nós estamos aqui a 1h30, mais ou menos, da Espanha. Quer dizer, Espanha aqui em cima, né? É pertinho, facílimo chegar lá. Daqui até Madrid, 5 horas de carro, você chega em Madrid. Entendeu? Se precisar ir. Eu estou a 2h30 de Lisboa.
a gente mora numa cidade de praia. A cidade no Vila Nova de Gaia, do outro lado, tem praia, umas praias lindíssimas. Então eu tenho praia, neve, montanha, tudo no mesmo lugar. É muito legal, é muito legal. E ainda não é tão quente como mais para o sul de Portugal. Então eu entendo o seguinte, Portugal é uma tripinha, assim, é um país pequeno, com 10 milhões de habitantes, quase São Paulo, praticamente, tá? Então, se você pegar Portugal e dividir Portugal para entender como é que ele funciona, você vai perceber que na parte de Lisboa e região, dos 10 milhões, estão 4 milhões de habitantes. O restante está nessa faixa do Porto, aqui em cima, que é mais 1 milhão e pouco, porque você tem 270 no Porto, 300 em Gaia, Braga. Então, Portugal, na verdade, tem 2 grandes polos de amontoado de pessoas. E o resto é tudo vila. É tudo vila. Isso, para quem pensar em negócios, sabe que existem 2 polos de negócio. O que eu percebi, e me corrijam os portugueses que estão na sala, que eu já vi que tem a Isabelinha, que é a prima da Elisa, que mora em Estoril. O que eu percebo, assim, os negócios são feitos em Lisboa. O dinheiro da indústria e o dinheiro que gira, o dinheiro está aqui em cima no norte. Então, por exemplo, eu moro aqui no norte, toda vez que eu tenho que fazer negócio, eu tenho que descer para Lisboa para negociar um ponto que eu quero colocar aqui no norte, entendeu? Só que se eu quiser indústria, produção, produzir e tudo mais, isso tudo está aqui no norte. Então, não sei se o pessoal sabe, mas aqui em Braga é uma das maiores indústrias de calçados do mundo. É fantástico, fantástico. A Europa inteira, quando não produz na China e tudo mais, produz aqui em Braga. Preço baixo, mão de obra baixa e a qualidade altíssima. E aí nós chegamos aqui no Porto, né? Imagina, cachorro, filhos, Natal, Réveillon, legal pra caramba e tudo mais. E ainda naquela vibe de, opa, acabei de chegar, tô morando na Europa, é demais, é super legal, e é demais. Eu vou dizer sincero. Tem prós e tem contras, como qualquer lugar do mundo, como qualquer cidade do mundo. Então, é muito fácil. Quando você vai viajar, você fala assim, pô, o que é legal, o que não é legal, não sei o quê. E todo mundo fala, puta, só vi coisas legais. Claro, quando você está passeando, você só vê coisas legais mesmo. Em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Agora, a primeira coisa que eu falo para quem quiser vir para cá é planejar. Não adianta achar que vai chegar aqui, agora eu estou na Europa, eu vou arrumar um trabalho, eu vou falar qualquer outra língua, não sei o quê. Não é bem assim. Planejamento. Se vocês não planejarem, meus amigos, mesmo planejando, o planejamento serve para você conseguir mudar o rumo quando as coisas derem errado, entendeu? Porque, com certeza, o planejamento é a coisa mais forte que você tem que fazer para chegar aqui. Outra coisa que eu sugiro, não venham sem ou o seu passaporte da Comunidade Europeia ou você chegar aqui legal. Não venha aqui bater na porta, achar que você vai... não, chega aí eu dou um jeito, chega aí eu me viro. Não faça isso. Você vai ter problema sim, o CEF está pegando no pé sim, é muito sério. E eu percebo, o Alessandro está falando, exatamente, o Veloso, que tá na live aí, ele mora em Lisboa, é um grande luthier do Brasil que está aqui. Porra, meu, vira e mexe a gente vê, ele está falando, com frequência você vê pessoas chegando completamente despreparadas, e são mesmo, e você vê mesmo. Aí chega aqui e fala assim, eu vim aqui, eu quero tirar a minha cidadania ou a minha moradia. Porra, quem não tem dupla cidadania tem que começar a fazer o processo no Brasil. Sabe, eu tenho amigos advogados aqui que estão passando perrengue para poder conseguir legalizar as pessoas que estão tentando chegar aqui e chegam achando que vai vir com, eu vou como turista, eu levo, sei lá, 5 mil euros no bolso e como turista eu vou chegar aí eu vou ver o que eu faço. Portugal, não esquece uma coisa, nós estamos no velho continente. O velho continente, ele é pós 2 guerras. 2 guerras. Você tirar $10 do bolso de um americano é muito fácil. Muito. Você tirar €1 do bolso do europeu é dificílimo, mas é dificílimo. E depois de um ano que eu tô aqui agora, eu já comecei a pensar igual eles. Então, por exemplo, eu vou ter que comprar uma coisa, eu olho assim, antes eu pegava uma blusa,
5 euros, 10 euros, barato, 10 euros, 15. Agora eu olho uma blusa, tipo, meu, não vale 10 euros, não vou comprar. Isso aconteceu esses dias, eu adorei uma roupa, tava 15 euros, eu falei, eu não vou comprar, não vale isso, tipo. Isso é muito claro. Quando a gente chegou aqui, falando um pouco das 17 malas que a gente estava, eu cheguei aqui, nós chegamos aqui com umas 8 malas. Primeiro, os apartamentos são pequenos, eu morava numa casa de 600 metros quadrados. Estou num apartamento de 100 metros quadrados, super bacana, mas não tem espaço. O que eu faço com todas essas malas? Bom, percebi que depois de 2 meses, tudo que eu tinha deixado no Brasil, eu não sentia falta nenhuma. O que eu fiz? Pedi para doar. Porque você chaveia o teu mindset, entendeu? Isso que é uma coisa que você vai começar a perceber quando você chega aqui. Por exemplo, você está nos Estados Unidos, vão lançar um iPhone, vão lançar o iPhonezinho, aí o X, não sei o quê, todo mundo sai correndo, fica na fila uma semana antes, nem sabe por quê. Você tem um iPhone 7 que funciona super bem, mas você quer mudar para o X. Aqui, os caras me ligam para me oferecer o iPhone X, porque tem iPhone X sobrando. Não, aqui é muito difícil. Alguém lança um, fala, ai, que legal, lançou. E ninguém compra. Tipo, não. Não é que ninguém compra. Eles dão um valor diferente, né? Eles dão um valor diferente. O pessoal fala assim, eu vou fazer um puta negócio, um hotel caro, alguma coisa cara, não sei o que, pro pessoal. Você vai pegar gente que tem muito dinheiro aqui na Europa, o cara tá andando aqui de sandalinha, mochilinha, tá ficando em hostel, tá andando de metrô, né? Que eles chamam de metro, ou se não de comboio, que é o nosso trem, e andando a pé, e ele tá fazendo conta para comer, sabe? E isso não é porque são mão de vaca, muita gente fala assim, o português é mão de vaca, mas não é a cabeça do europeu, principalmente em Portugal. Não esqueça uma coisa, eles estavam numa crise brutal, estão saindo de uma crise, graças a Deus, o turismo está tirando eles de uma crise. Que aqui no Porto, é absurdo de falar. Você fala português, ok, porque você está em Portugal, mas todo mundo fala francês, todo mundo fala inglês, todo mundo, e a maioria fala alemão também. Espanhol, óbvio. Espanhol está aqui do lado. Então, quer dizer, você anda na rua, você vai pedir uma informação, alguém vai te pedir uma informação, você nunca sabe qual é o idioma que você vai falar. Você entra numa loja, as pessoas te atendem em inglês porque não sabem se você é português. Eles falam várias. O que eles são preparados, assim, você entra numa loja, o atendimento é uma merda, eu já vou falar para vocês, daqui a pouco o atendimento é uma bosta. Os caras... mas eles falam 3, 4, 5 línguas fácil, assim, fácil. Aí o que acontece? O turismo invadiu Portugal, né? Aí Portugal não está preparado para uma invasão. Então, você repara, para vocês terem uma ideia, o que foi há uns 2, 3 meses atrás, teve o Red Bull Air Racing aqui na Ribeira, né? Que é onde tem o rio, né? O Rio Douro. Até que a gente estava com os amigos aqui. A gente estava com os amigos aqui e tudo mais. Porto tem 270 mil habitantes, tinham 2 milhões de pessoas na Ribeira assistindo o Red Bull Air Racing. 2 milhões. Não, tava lotado. Era muita gente, vocês não têm. Então você imagina, os caras entrando no restaurante, querendo comer, aquela multidão na rua, querendo comer, entrando no restaurante. Aí os caras tinham um cardápio, não tinham a quantidade, o que eles ofereciam no cardápio, eles já não tinham para entregar. Por quê? Porque eles não estão preparados para isso, entendeu? Isso é... Espera aí, lê aqui para mim, Gi, depois eu preciso ver se tem alguma pergunta, eu vou ver. Aí, italiano como eu, já ia fazer 50. Super risco. Não é super risco, cara. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Portugal é muito ruim para quem quer vir aqui arrumar emprego. Não é para quem quer vir aqui arrumar emprego. Estou sendo muito sincero, eu falo para todo mundo. Não tem um dia que eu não falo com 2, 3 brasileiros, executivos ou caras de negócio que querem vir para cá. Eu vou pegar minhas coisas, eu estou indo para aí eu vou mandar meu currículo, Esquece, meu, esquece. O desemprego aqui é altíssimo. A média salarial aqui é 800 euros. Imagina, o salário mínimo é 570, 557, alguma coisa assim. A cabeça deles é diferente, as pontas da cadeia. Então você pega uma cadeia de valor, né, de preço, você percebe que as pontas não existem, ou não existem em grande proporção. Você pega, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, os milionários são alguns nichados e você não vê esses caras. Os miseráveis, quase muito pouco. Você tem pobre, mas o pobre, ele paga seu aluguel, ele paga sua moradia, ele tem seu carro, nem que for velho, o governo ajuda, o governo aqui é uma mãe e tudo mais.
Só que você tem uma classe média bem esticada, muito esticada. A maioria das pessoas daqui então, a maioria é classe média, entendeu? Então a pessoa que está servindo a mesa para você, muitas vezes é teu vizinho e mora no mesmo prédio que você. Isso não quer dizer que ela... Então, quer dizer, ela pode ter o mesmo iPhone que o teu, entendeu? É diferente. Eu percebo que no Brasil você tem uma casta rica, né? Você tem aquela casta com grana, aí você tem um bando de gente pobre, assim, mas quando é pobre, que não mora em favela e tudo mais, e a classe média sumiu, né? Foi atachada. Aqui o processo é um pouco diferente, né? É difícil ganhar dinheiro? É. Eu vou te falar. Vir para cá, procurar emprego, não venha. Não venha, porque eu vou te ser sincero, vai passar perrengue. Olha, eu tô procurando emprego e eu ainda não consegui. E já mandei currículo para um monte de fazendo faculdade, falando inglês fluente, com tudo, não, é muito difícil. A cabeça de quem vem para cá é aquela pessoa que já alcançou um certo patamar no Brasil, ou tem uma reserva no Brasil, e esse dinheiro está aplicado numa renda fixa, 10%, 11%, sei lá quanto e tudo mais, porque aqui é tudo muito barato. Ou você tem uma empresa no Brasil, ou você quer trazer a sua empresa para cá, por quê? Tem milhões de oportunidades, porra. Imagina aquilo que eu falei para vocês, com milhões de turistas aqui, eles estão precisando de tudo. Eles estão precisando, primeiro, de gente jovem. Porque o jovem migra, e sempre na história de Portugal, ele migrou para dentro da Europa e deixou os velhos aqui. Então, o maior problema de Portugal hoje é o abandono de pessoas de idade. O maior índice de mortalidade de pessoas de idade é suicídio. Suicídio. Elas são abandonadas pela família que vai embora para dentro da Europa e larga eles. E os velhinhos se matam. Se matam, ou encontram eles mortos depois de 3, 4, 5 dias na vila ali. Então, esse é o maior problema de Portugal hoje. A população, a previsão, e eu fiz um curso do Ferreirinha aqui de hotelaria de luxo, que foi maravilhoso. A previsão é nos próximos 10 anos, 15 anos, a população idosa triplicar de tamanho. Então, quem vier para cá fazer alguma coisa para idoso, pense bem. Só que preço baixo. Portugal não é um país para preço alto. Aliás, Europa não é. Tem aqueles polos de Europa, mas Portugal, principalmente, não é um país para preço alto. É um país que quem funciona bem, quem vai bem aqui é quem tem preço baixo, produtos de preço baixo. Enquanto a gente chegou aqui há um ano atrás, andava no shopping, as lojas estavam meio vazias dentro, você viu uma Primark, que vende calça a 9 euros bombando. Menos 7. Bombando, até com uma qualidade ok. Você vê C&A bombando e você vê lojas de preço mais caro e tudo mais. Esse casaco eu comprei na H&M, na H&M, que eles chamam H&M aqui, e eu paguei o quê? Foi 6 euros, uma coisa assim. Nem nos Estados Unidos, mas o que acontece? A cabeça deles é isso, eles dão um valor. Eles não compram. Ele muda o mindset deles, entendeu? A chave na sua cabeça muda um pouco, entendeu? Você começa a perceber o valor que tem uma moeda. Eu nunca acumulei tanta moeda na minha vida quanto aqui. Aqui, se você não tiver um porta-moedas, está ferrado. Você usa moeda para tudo, entendeu? Então, é um país que... É legal falar um pouco tudo isso, por quê? Porque é um país que está precisando de tudo nesse momento. Tem muita oportunidade, muita. Oportunidade em hotelaria, oportunidade em agências. Eles ainda fazem o mais do mesmo. O mercado de franchise, então... Eu tive a oportunidade de ser convidado para dar uma palestra, que vocês devem ter visto, eu tenho alguns videozinhos meus da palestra no ano passado, esse ano também, aqui, e eu vou falar um negócio para vocês. É um Brasil de 1980 alguma coisa do mercado de franchise. Então, é um mercado cru, que quem chegar, que quem conseguir fazer, que quem conseguir construir, vai comer um pouco do osso, vai roer o osso agora no começo, mas uma coisa que me chamou muita atenção é nas palestras, as pessoas, estudantes de administração, anotando, a galera nova anotando, interessadíssima em saber, entendeu? Em saber do franchise, em saber como é o franchise, para que serve. A Associação Portuguesa de Franchise aqui é muito legal. Ela é muito pequenininha, ela não... É muito pequena, não dá para comparar com a Associação Brasileira de Franchise do Brasil, que, tudo bem, não dá para você comparar Portugal com o Brasil pelo tamanho, mas eles têm o mesmo 30 anos, só que, pensa uma coisa,
500 marcas de franchise existem em Portugal, 60 são associadas. Então, quer dizer, falta eles entenderem o ofertar, sabe? Você entra numa loja, você não é bem atendido, eles estão tentando te atender, mas eles ainda não sabem como te atender. Eles ainda viram e falam assim, não compra isso aqui nessa loja, compra do lado que é mais barato. É bem português, mas é uma certa... não é? Meio aventura. Mas é um negócio meio de honestidade, assim, ingenuidade, um pouco de ingenuidade junto, assim, sabe? Eles te ajudam. Eu fui muito bem recebido, né? A gente foi muito bem recebido. Não tivemos nenhum tipo de preconceito. Só uma coisa no comecinho aqui, que quando a Giovana entrou na escola, perguntaram para ela o que a mãe dela fazia. Por quê? Porque em 2008 veio muito pessoal do sul de Minas, desempregado, procurar emprego aqui, tentar arrancar emprego de português, muito puta, que veio aqui para tirar o marido das tugas aqui. Então, claro, os caras têm aquela imagem. E agora eles sabem, eles estão começando a perceber e tudo mais, que quem está vindo para cá, quem está vindo dessa vez, é um empresário, um cara já com nível mais alto, um cara já com certo capital. As pessoas mais novas, assim, já entendem que, pronto, são as pessoas normais que estão vindo, tipo, pessoas tranquilas, mas as pessoas mais antigas ainda têm aquilo de, principalmente as mulheres, tipo, tá vindo pra cá, brasileira, pra fazer prostituição, e ficam te olhando torto. Mas foi só no começo também. Depois eles conhecem, eles... Tipo, eles têm essa consciência, saca? Eles estão tendo essa consciência, eles estão vendo que o brasileiro que está chegando agora está abrindo empresa, está recolhendo impostos, está gerando emprego, e isso é muito legal, entendeu? Então, nós estamos sendo muito bem recebidos aqui. Isso daí eu não posso... Tenho bons amigos portugueses aqui, estou tendo boa ajuda aqui. Olha lá, quem é que está perguntando? A Fernanda. Oi, Fê, tudo bem? Gostaria de saber se tem mercado para dog walker e adestramento em Portugal. É assim, vamos falar um pouco de pet, tá? Primeira vez que eu trouxe minha cachorrinha, e a primeira vez que a gente foi levar nossa cachorra para tomar banho, ela foi tomar banho, voltou sem lacinho de fita, voltou não sei o que, com aquela frescurada aqui que acontecia no Brasil. Aí a Elisa, minha esposa, falou assim, vocês não colocam nenhum lacinho de fita e tudo mais, não sei o que, papá. E a Elisa ainda levou uma escova de dente para escovar os dentes do cachorro, né? Quando a Elisa perguntou isso pro pessoal do pet shop, se eles não escovavam os dentes do cachorro, os caras ficaram assim, o quê? Gente, mas nem eles escovam o dente. Mas como escovar os dentes do cachorro? Você tá louco? A gente, claro, escovar os dentes do cachorro, ela cria tártaro e tudo mais. Imagina, a gente não faz isso. Então, eles não... Então, o que acontece? Eles ainda... Agora tem um pet aqui que você tem um negócio legal. Eles abrem o espaço, você paga, mas você entra e você lava o teu cachorro. Tem outro... Eu não sabia disso. Você lava o teu cachorro. É mais barato. E você tem em compensação, você tem uma mulher que pega, leva em casa, a cachorra volta, parece um cachorro de pelúcia. Não, mas também... Assim, é tudo muito cru, entendeu, Fernanda? É tudo muito cru, é um segmento ainda... Todos os segmentos você vai perceber que é muito comecinho, Mas você não vê muito disso ainda. Por exemplo, aqui embaixo tem um pet shop, mas é aquilo, você vai lá para comprar ração, você não vai lá para deixar o seu cachorro para tomar banho. Eles têm muito a cabeça... Eu namoro com português. E eles dão banho no cachorro em casa, entendeu? Então, por enquanto, ainda está muito no começo isso. O que o Sérgio falou é verdade, isso é verdade. Eles estão muito... o Sérgio tem falado aí que é na época do Mundo Verde. O Sérgio, para quem não conhece, foi o proprietário do Mundo Verde, é um grande empresário do Brasil. A feira de franquia, percebi claramente que o mercado de investidor era bastante limitado por estarem ainda viciados no financiamento a fundo perdido concedido pelo governo. Tem milhões, é verdade, Serginho. Portugal 2020, Investe Porto, tem uma porrada. O governo aqui passa... Ele é uma mãe, assim, ele tem uma porrada de falei que a porta vai abrir, atenção. 1, 2, você está ao vivo, Elisa Maria. Fala oi. Oi, olha lá, tá vendo? Elas estão chegando. Falei, tá ao vivo, tem um monte de gente ao vivo aí te vendo agora. Eu avisei antes que você ia chegar. Boa noite.
boa noite, cachorra latina, agora começou a festa. Então, não tem nada. Tem sim, tem batata doce. Viu? Que legal. Bom, aí eu peguei e é verdade isso, é verdade. O governo ele ajuda muito, ele coloca muito, ele investe muito nisso, entendeu? Então, agora está começando a chegar uns fundos aqui de investimento, tem mais alguns fundos chegando em Lisboa. Nós tivemos aqui com os fundos em Lisboa que estão começando a cutucar, porque está começando a aparecer algumas marcas ganhando um certo volume. Então, você já começa a ver marca com 10 pontos de venda, 12 pontos de venda, começando a crescer, e os fundos começaram a prestar atenção. Já tem marcas aqui que já tem aqui na Espanha já com 60 pontos de venda. Então, isso é muito legal, entendeu? Isso é muito legal. Deixa eu ver. Alisson perguntou se eu sei qual o tamanho do mercado de food service. Eu não vou saber te responder o tamanho do mercado, mas eu vou te falar que ele é o maior deles, tá? Eu posso ver para você e eu te dou um retorno, Alisson. Com certeza, eu posso levantar isso para você. Já anotei aqui e te dar exatamente o número desse tamanho, desse mercado, tá? O tamanho desse mercado. Mas se você chegar nos shoppings e tudo mais, tem muito food service. Eu sei que tem uma franquia aqui de alimentação. Eu não vou me lembrar o nome dela, eu sei porque eu tive com o proprietário, não sei o que, ele tem 60 pontos já. Ele tem 60 pontos de venda. E ele já está em Portugal e Espanha também. Área jurídica. O que eu percebo aqui, quem está trabalhando bastante é advogado, Margarete. A advogada está trabalhando pra caramba e trabalhando bastante com a parte de cidadania, dupla cidadania, Golden Visa com investimento na cidade. Então, o pessoal quer tirar a dupla cidadania, tem um esquema bem legal. Então, você quer ganhar o Golden Visa, você investe 350 mil, alguma coisa assim. Você tem direito ao Golden Visa. Se você compra um imóvel para restaurar, parece que esse número cai para 250, alguma coisa. Então, os advogados têm feito bastante isso. E advogando também para brasileiro que vem aqui e faz algumas cagadas, né? Isso também... Eu tenho bons amigos advogados e eles estão advogando bastante para alguns brasileiros que vêm aqui e faz cagada, entendeu? Ou dos que já estavam aqui da outra vez, faz alguma coisa. Não só brasileiro, né? Mas bastante. Deixa eu ver. O que é Dogcare? A gente já falou. Vamos lá. O Richard está perguntando se o rock and roll vai rolar. Meu, mercado musical aqui é fraco. Muito fraco. Eu estou trazendo meus equipamentos, eu estou só com 2 guitarras aqui, o resto está aqui em Nuremberg, eu estou trazendo. Eu vou falar uma coisa para vocês. O mercado aqui ainda é fraco para música, muito fraco, as pagas são baixas. O pessoal toca muito em cassino ou festivais. Isso é muito legal. Aqui tem muito festival. O que tem de festival aqui, esses festivais grandes, assim, patrocinados pelos grandes do mercado, Sonai, Supermercado Continente, uma porrada de coisa. Pessoal de telefonia investem muito em festivais, o que é muito legal. Você percebe que aqui, se você quiser ir em eventos todo final de semana sem gastar um centavo, você tem o próprio chama Porto Lazer, principalmente aqui no Porto. Eu entrei no site deles, eles têm 400 eventos no ano. Isso quer dizer, mais do que um evento por dia. Não, e gratuito. E tem muita coisa, por exemplo, de fim de semana, eles vão na Alfândega, que é um lugar enorme, e sempre tem exposição. Tava tendo exposição do Leonardo da Vinci, teve um fim de semana que foi uma exposição, workshop de comida natural e yoga, pilates, essas coisas. Teve um que era de graça num parque que tem aqui que chama Palácio de Cristal. E, é muita coisa. Feira gastronômica tem muita coisa para você fazer, entendeu? Se você quiser fazer, você consegue fazer sempre alguma coisa diferente. Pô, que legal, Nariz, um amigo meu aí, ó. Grande guitarrista, meu Nariz, do cacete. Esse é um grande guitarrista mesmo. Então, velho, o mercado de música aqui, ele é legal para o pessoal que que vai para os festivais, o pessoal de um nível mais alto. O pessoal que, assim, tocar em barzinho, boteco, não pega nada, não tem muitos bares para tocar, aí o pessoal não investe em equipamento. Só o equipamento que eu trouxe do meu estúdio, se marcar eu e o Veloso que está aí na live aí, nós somos os maiores, os que têm melhor equipamento aqui em Portugal.
Mas se você vem para cá para rodar festival, tem umas bandas super legais, tipo Martha Rain e Groove Velvets. O grande lance é que essas bandas não ficam aqui. Eles fazem show pela França inteira. Bom, você pegar a agenda desses caras França, Espanha, Alemanha, Amsterdã, Portugal. Isso é que é legal, entendeu? Eles rodam, é tudo do lado. Então, quer dizer, o grande lance do músico aqui não é olhar para dentro de Portugal, é olhar para a Europa. Esse é o grande lance. Você consegue voo da Ryanair aí. Por quanto você pagou um Ryanair de Lisboa para cá? Não, eu de Lisboa para cá eu paguei 10 euros. E eu tinha visto para ir para Frankfurt esse mês ainda por 27 euros. Então, é que tá. É aí que o europeu gasta dinheiro. Ele gasta dinheiro, para você ter uma ideia, eles têm umas férias escolares grandes no meio do ano, que é as férias de verão. Depois, eles, em vez de ter um mês inteiro de férias, a escola divide em 2 de 15, porque eles acreditam que você tem que viajar com a sua família para buscar cultura, para ver cultura, entender os outros países. Então, eles dão muito valor a isso. Eu nunca tive tão próximo da minha família quanto agora. Isso é uma coisa muito legal. É legal, tem seus prós, tem seus contras. Também a gente discute pra caramba, porque agora convive muito. Mas é muito legal, entendeu? Eu nunca vi tanto minhas filhas, vou buscar minha filha na escola, vou buscar a pequena na escola, volto. Você consegue fazer isso, entendeu? Além de ser tudo muito perto, por mais que você corre o dia inteiro, entendeu? Por mais que você trabalhe pra caramba e tudo mais, você consegue ser presente, entendeu? É verdade, o que você falou é verdade. Eu tô bem presente, assim, isso é muito bom para quem quer sair do Brasil. Então, depende do que você busca, sabe? Assim, depende de como é que você vem para cá, com a cabeça que você vem para cá. Então, oi? Então põe, filha. Então, eu procurei isso, sinceramente. Não acho que é um país quem tiver a cabeça assim, olha, eu vou sair, vou para a Europa, porque agora eu vou ganhar em euro e eu vou ficar rico, esquece. Não, a cabeça de vir pra cá é uma coisa que eu já tinha parado pra pensar. Se você pensou em ir pra Europa, vou ficar rica, que luxo. Não, gente, não é assim. Juro, não é assim. É uma coisa que eu até ia falar no meu canal no YouTube, que, lá, aí no Brasil, eu andava de Uber toda hora, eu ia pra lá e pra cá. Não, aqui é assim, você vai de metro, você vai de autocarro, que é ônibus, você vai a pé para os lugares, tipo, e você vai com a galera. E o mais legal é que você faz a conta, né? Você faz a conta. É mais fácil eu comprar um cartãozinho que vai me custar 27 euros e eu vou andar o mês inteiro, ou eu vou comprar o de 1,20, 1,20. Pô, então, são contas que parecem pequenas, mas que aí no Brasil você vai perceber que se você começar a olhar essas continhas pequenas no seu DRE, você vai perceber que são elas que vão fazer a diferença entre você ter dinheiro ou não ter dinheiro. Entendeu? Você vê o valor exato do dinheiro. Você sabe que se você pagar, sei lá, 5 euros em uma coisa, tem certas coisas que os 5 euros vale. Tem certas coisas que você vai olhar e falar, não vale os 5 euros, entendeu? E você não vai gastar com isso. Você vê o verdadeiro valor do objeto, da comida, independente do que for. Vamos pôr um pouco mais para cá, que agora a linda mulher chegou, pronto. E outra coisa que eu ia te falar. Franquias brasileiras estão despontando. Então, esse é o grande lance. Você tem aqui Havaianas, que tem uma loja aqui na Santa Catarina. Não é na Santa Catarina. Então, bom, tem uma loja aqui, Havaianas, Santa Catarina, mas não tem muitas. A partir de agora, nós vamos ter, sim. A Nut Bavarian está vindo para cá. A gente deve abrir a Nut Bavarian agora em dezembro. O primeiro ponto. Uma estratégia super legal olhando o mercado aqui. Então, eu estou aqui exatamente fazendo isso, abrindo oportunidade para essas marcas que querem vir, porque não adianta, a marca quer sair do Brasil, se não tiver alguém local, que entende o mercado local, que entende a cultura local, que entende, acho que não vai funcionar, entendeu? Não vai dar muito certo, o negócio tem que ser cuidado. Então, a partir de agora, você vai começar a ver algumas coisas bem legais, viu? Deixa eu ver. Estudando 3 possibilidades de abrir uma tasca. Aproveitar meus conhecimentos de advogada. Então, deixa eu falar um pouco de negócio aqui. O pessoal que abre negócio aqui, você vai perceber que existem poucos funcionários trabalhando dentro. Você entra numa tasca, é o marido no caixa, a mulher na cozinha, a neta atendendo e uma pessoa que é contratada lá no fundo. Você vai perceber que todos eles são assim. Esse negócio de cabeça
mais americanizada. Eu fico no escritório e eu contrato 10 funcionários para ficar lá 5. Esquece isso aqui. Esquece isso aqui. Você quer abrir uma tasca? Então você vai abrir uma tasca. Quem da tua família vai ficar no caixa? Quem vai ficar na cozinha? Quem cozinha? Porque tem motivo assim, não, eu vou abrir uma tasca que eu acho um bom negócio. Porra, mas ninguém cozinha. Você vai abrir uma tasca, mas ninguém cozinha. Quer dizer, a mesma coisa eu abrir uma academia. Porra, eu sou gordo, não vai adiantar muita coisa, eu não vou nem aparecer. Entendeu? Então, esse é o negócio. Aqui as pessoas, elas participam mesmo, elas estão trabalhando no negócio. Sabe? Você vai chegar num negócio de elétrica e tudo mais, está o cara trabalhando lá. E ele abriu porque ele conhece o mercado, ele conhece aquele segmento que é o segmento dele. Entendeu? Então, a cabeça daqui é muito isso. Claro que com o mercado de franquia começando a ser falado bastante, a gente tentando fomentar o mercado de franquia, claro que nós vamos ter condições diferentes. Mas já tem algumas marcas bem legais, portuguesas mesmo, já de franquia, e que eles mesmos formataram, muito bem formatado, cara. Muito bem formatado. Tem uma pizzaria que chama Luzo, L-U-Z-Z-O, é muito bem formatada, mas isso foi a cabeça do dono que ele não contratou ninguém para formatar, não foi nada disso. Ele mesmo que entendeu como é que era o melhor fazer e realmente o cara fez um trabalhinho muito bacana. O cara está crescendo, aí está indo para a 10ª pizzaria, ainda esse ano, entendeu? A Beatriz Roça perguntou da área de beleza cosmético. Essa eu que vou responder, porque eu sou maquiadora. Então, é o seguinte, eu tenho visto muito isso. E as portuguesas não são as brasileiras em questão de cosmético e em se cuidar. Elas não estão acostumadas a ir numa cabeleireira, fazer depilação, fazer unha. Elas fazem a unha de gel, que dura um mês e pronto. Cabelo não cuida muito. Maquiagem é a coisa que elas menos usam, na verdade. Eu até trabalhei agora numa expo em Lisboa, de cosmético. E eu vi que, tipo, 90% de lá era brasileiro, entendeu? Então, tipo, se você for fazer alguma coisa para as pessoas mais velhas, para as mulheres lá de 40, 50 anos para cima, não usam, não tem cuidado, não tem costume. Os adolescentes, 20 anos, 30, já, lógico, cabeça mais moderna já usa mais. Já se cuida um pouco mais, mas também não é uma coisa tão presente. Então você vai achar aqui vários cabeleireiros brasileiros e você vai achar muita coisa assim. Só que não tem muito investimento, entende? Eu fui fazer uma maquiagem, me perguntaram na verdade o valor e eu falei 10 euros, só para começar, não é? E eles falaram, não, achei muito caro. Falei, gente, eu uso crioula, assim, não é maquiagem que você compra em qualquer lugar, é caro, é maquiagem profissional. O que eu costumo, eu sempre falo assim, quando a gente começou com a Chili Beans, e a gente falava que vendia óculos, o pessoal achava, óculos sem proteção UV, sem isso, sem aquilo. Quer dizer, os primeiros que chegarem e fizerem um grande trabalho, são os que vão explodir, entendeu? Porque ela, tá vendo, ela falou, a molecada nova, a garotada, eles querem. O que eles não têm acesso e também não tem muita grana. Então, quem tiver a cabeça de vir para cá, fazendo o produto com investimento baixo, pensando em ganhar no volume, é o caminho. Agora, por exemplo, nessa exposição, eu conheci uma marca portuguesa de produtos de cabelo, de creme, shampoo, essas coisas. E eu vi que eles estão começando a crescer. E se eles estão começando a crescer, porque tem alguma certa procura, entendeu? Porque os produtos deles são baratos. Existe demanda. E por ser barato, oferta. vai. Não tem oferta. Sim. Não é que não tem oferta. A oferta que tem é ruim. Entendeu? Ela não é bem pensada. O que tem são os produtos americanos que até chegar aqui são caros. Então ninguém vai atrás. Agora, os produtos desse lugar que é português, é feito aqui, então as coisas são mais baratas. Então, tipo, tem bastante procura nisso. Eu tô vendo aqui, a Fernanda tá me perguntando como é a segurança. Isso foi uma das coisas, assim, eu no Brasil, Fê, eu vou falar para você, eu dormia assim, essa daqui, quando saía à noite, eu deixava o telefone do lado da cama e eu dormia assim, com o olho fechado e um aberto. Eu não sabia se eu torcia para ligar, que é para eu ir buscá-la, ou para não ligar porque eu tinha medo de ser alguma coisa, entendeu? Então, eu já não dormia mais. Aqui,
Bom, ela pode falar mais porque ela chega 5, 6, 4, 7 da manhã. Tem dia que eu chego tipo 11 da manhã do dia seguinte. Computador na mochila, celular na mão. Mesmo. Câmera gente, onde quiser. Olha, sentado na rua com o teu notebook virado, aberto, a qualquer hora do dia ou da noite. Eu saio com a minha câmera no cinto pendurada, entendeu? Não tem problema nenhum. Eu andando de metro, tanto sozinha quanto com meu namorado, de ônibus, tipo, sozinha às 6, 7 da manhã, tranquilo, gente, tranquilo. Você nunca vai ver ninguém, tipo, te olhando com uma forma de, eu tô... Vou roubar. Não. Meu, existe uma coisa, é engraçado, você tem uma... Eu costumo falar que você tem uma sensação, logo que você chega, você ainda fica assim, ó, fecha a bolsa, você não coloca o celular no bolso de trás da calça, você anda com o celular meio escondido e não sei o quê. Depois, com o tempo, você vai... tranca a porta. Tranca a porta. Então, você vai entrando no modo de descompressão, entendeu? Você vai entrando no modo de descompressão. Então, você vai descomprimindo, entendeu? É uma coisa que já não... Desestressando. Você anda na rua e você não está preocupado. Você está preocupado em atravessar a rua, olhar se não vem carro. E não... Será que alguém está mexendo aqui atrás? Ou se tem alguém entrando atrás de mim? Ou vão roubar minha carteira? Isso daí é uma coisa que sumiu. Entendeu? Em um ano, eu ando com mochila atrás, eu ando com notebook para todo lugar, tiro em qualquer lugar de Portugal inteiro, de dentro. Minhas filhas saem na rua, eu não tenho problema nenhum. Sai de noite, é escuro pra cacete aqui onde eu moro. Sai, vai no supermercado e tudo mais, volta. Olha, isso daí é priceless. Para quem tem filho, para quem busca segurança. Bom, pra você ter uma ideia, o Porto foi eleito pelo 3º ano consecutivo a cidade mais segura do mundo. Entendeu? E não é porque é o Porto, porque Portugal é assim. Claro, uma cidade que nem Lisboa, que é muito maior, 4 milhões de pessoas e tudo mais. Você tem um furto aqui, um furto ali, mas não é aquele negócio que você fala assim, quer ver o que eu fiz? Logo que a gente veio morar aqui, eu cheguei para minha mulher, para a Elise, e falei assim, vamos ver como é que é a segurança aqui, vamos ligar o jornal no horário nobre, vamos ver a qualidade das notícias para ver o que é a notícia aqui, né? Vamos pegar o mais sensacionalista para ver o que é e tudo mais. Então, o anúncio era assim, entraram no bar, na tasca da senhora, prenderam ela no banheiro e levaram embora a cafeteira. Sabe? Não. Porra, levaram embora... Falar, não, assaltaram, mas estava armado? Pelo amor de Deus, se isso acontecer, é um ano de notícia aqui em Portugal. Outra coisa que eu já vi nas notícias, se você... a minha mulher tá falando que assalto à mão armada, eles não sabem nem o que é isso, eles perguntam o que é. Eles tomam um susto, mas como assim? O cara sai com arma mesmo, não sei o quê. Uma notícia que eu vi, que foi tão engraçada, era assim, você procurar no YouTube, acho que você acha. Era uma notícia de um... É possível. Sim? Sim. Era... Um cara tinha morrido, como não era o neto, era o cunhado dele, entrou na casa dele e matou ele. Tipo, o neto dele. E aí o filho, não, mas eles já tinham briga. Tipo, era neto, era da vila, entendeu? Era confusão. E, não foi matou, tipo, arma nem nada. Foi, sei lá, tipo, estrangulando. Sei lá, bateu. Qualquer coisa do tipo. Então, eu tô vendo a Fabiana aqui perguntando como é que é a escola para criança. Assim, quando minhas filhas chegaram, eu cheguei e falei, bom, eu vou... elas vão estudar em escola do governo. Não vou pagar a escola, elas vão para uma escola pública, como a gente também não tem plano de saúde. Aqui o plano de saúde é coparticipativo, depois eu falo isso para vocês entenderem um pouco. E eu fui procurar, na verdade, assim, você escolhe a moradia pela escola que você quer. Então, a Giovana ia fazer escola, ela estava acabando o high school e era uma escola de artes, então ela já tinha definido uma escola de artes aqui perto. E eu tinha que procurar uma outra escola boa para outra minha filha que tem 10 anos, que estava com 9 anos na época. Então eu consegui identificar no mesmo agrupamento, né, que eles chamam de agrupamento, tem um agrupamento que rege algumas escolas daquela região. Um local, então eu falei, vou morar aqui porque tem essas duas escolas. E elas foram estudar em escola pública, em escola não paga. E, bom, acho melhor você falar da escola do que eu. Olha, eu logo que eu entrei, como eu já disse, eu entrei já fazia 2 meses, eu tinha um teste no dia seguinte, mas eu fiquei impressionada, porque assim, aqui eles separam diferente o secundário. Então, até o 9º, você tem todas as matérias, como no Brasil. Chega o colegial, tipo, o primeiro colegial, que é o 10º, você escolhe um ramo que você quer ir.
artes, ciências, humanidades, turismo, e você separa. Tem mais alguma coisa assim. E aí você começa a ter... Você ainda tem todas as matérias, só que todas as matérias mais voltadas. Então, por exemplo, quem foi para artes não tinha, sei lá, física. Tinha filosofia, tinha história da arte, história e cultura das artes, tinha geometria descritiva, que é geometria de arquitetura, enfim, e tinha tudo isso. No último ano, que foi o ano que eu entrei, eu já tinha pouquíssimas matérias, só que eram as matérias bem específicas. Então, eu tinha desenho, eu entrei em artes, eu tinha desenho, oficina de arte, português, educação física, multimédia, que é aprender a mexer em editor. Multimídia no Brasil. E foi, eu acho que era só isso. Só que isso era muito bom. Eu entrei no último ano com gente que já estava estudando há 3 anos e eu terminei. Quando termina o ano, você tem que fazer um exame, tipo um vestibular, só que são as matérias separadas e você faz o que você quiser só. E você precisa disso para passar de ano. Você pode entrar na faculdade com o Enem do Brasil também. Sim. Você pontua. Não são todas. Mas... E eu fiz esse exame, eu fiz o exame de desenho. Eu tirei 18, o máximo é 20. Então, em um ano, eu aprendi tanto. Eu sei que eu terminei o meu secundário, meu ensino médio, eu aprendi a desenhar mesmo, entendeu? Eu entrei gostando e eu saí sabendo. Então, eu aprendi imenso. E eu fiquei super surpresa mesmo, porque as instalações eram boas, os professores eram bons, os funcionários eram bons. Lógico, de vez em quando tem greve aqui, greve ali, mas... Normal. Isso acontece. Tipo, greve na escola, greve em hospital... A escola para minha filha de 10 anos, ela entra às 9 e sai às 5 da tarde. A escola é assim, não é de manhã ou tarde, é de manhã e à tarde. Deixa eu responder só ao Maurício. Maurício, você está me perguntando se a respeito do preconceito com produtos brasileiros? Nenhum, cara. Não. Os caras adoram Brasil. Eles dão muito atrás. Em questão de cosmético, eles gostam muito. Eles gostam muito eles dão muito valor. É engraçado, eu não sei se é porque o Brasil, por ser grande, já passou vários perrengues e vem passando cada hora de uma forma, eles dão muito valor. Quando é um Brasil, para você ter uma ideia, palestras de brasileiro aqui, lotadas, sold out. Sold out. Eles querem ouvir bastante o que o brasileiro tem para falar. Eles gostam, sim, de produtos brasileiros. É muito bem recebido, vou te falar a verdade. É muito bem recebido. Conhecidas como quem cuida da estética, como quem cuida do corpo, quem tem um cuidado próprio. Então, eles gostam muito desse produto e de ir atrás do que a gente usa, entende? Sérgio, estou vendo aqui você falando que na época do Mundo Verde foram mapeadas oportunidades de abertura 32 unidades em Portugal. Se esse é o limite para uma expansão aí. Não é o limite porque depende muito do teu negócio. Você vê, se você pegar a orla aqui da praia e for contar quantos carrinhos, quiosques da Olá, que é o sorvete Que Bom aqui, que é o Que Bom, só na orla aqui são 9, só em uma orla aqui do Porto. Depende do tamanho do teu negócio. A gente está mapeando para Nut Bavária e tudo mais, cabe em uma porrada. E depende muito do... Claro, você vai falar de uma loja... Para você ter uma ideia, tem uma loja dentro do Continente, que é do pessoal da Sonai, que chama Celeiro, que é de produtos... que é fortíssimo aqui, fortíssimo. Tem produtos orgânicos, sem glúten. Eles têm... Biológico, eles têm... É o orgânico, né? E eles têm... existem várias lojinhas que estão aderindo bastante isso pela rua. Não quer dizer que 32 seja um número médio, vai depender muito do tamanho do teu negócio e conforme ele fecha a conta, entendeu? Claro, se o teu produto for um produto de ticket médio mais baixo, você consegue ter maior volume de pontos aqui pelo país. Mas 32 já é um tamanho considerável, falar que na verdade o que cabe são em 2 polos, né? Um daquele de Lisboa e região e norte aqui, Porto e região, 32 já é um volume considerável. Eu não vejo ninguém com mais de 60 pontos de venda e são poucos que têm 60 aqui.
Alimentação foi o que eu falei, mas alimentação tem bastante. Aqui o forte é alimentação. Só que tem um negócio, presta atenção na alimentação. Alimentação tem um negócio que logo que eu cheguei eu falava para a Elisa. A gente entrava assim, você via uma tasca nova, um restaurante novo. Nossa, que legal, vou entrar no restaurante. Entrava no restaurante. Quando você pegava o cardápio, parecia que eles franqueavam o cardápio. Porque o cardápio era o mesmo. É sério, gente. É incrível. É sempre assim. Você vai comer polvo, vai comer peixe, vai comer bacalhau, vai comer alheira, vai comer francês. Não, nem alheira direito. Porque eles são tradicionais, principalmente no norte aqui. Os portugueses aqui, eles são muito tradicionais. Eu não sei se é em Portugal inteiro, mas eu acredito que seja. Não, Lisboa menos porque tem muito turista. O português, ele acha que... O norte, português norte, é o que ela está falando, tá? Ele acha que a comida dele é a melhor do mundo e eles não aceitam muito mudar o cardápio. Então, assim, todo lugar eles são ressabiados. Você tem o peixe, o polvo, a alheira... Mas é uma tradição, né? A avó fazia, a bisavó fazia e eles mantêm isso. É muito bom, assim, mas eles relutam um pouco para mudar isso. Mas a gente está vendo, assim, muitos locais novos montando com uma alimentação mais natural, biológica, que é o orgânico nosso, né? O biológico deles, vegetariana. Tem vários restaurantezinhos pequenos começando, mas um público que tá surgindo, um público mais jovem que está surgindo com essas preocupações de ter uma alimentação mais diferenciada, né? É um momento de transição de Portugal. Assim, isso que é legal. Eu acredito que Portugal passou por uma recessão e eles estão ainda com muito receio de gastar com coisas novas. E apostar, né? E eles são muito receosos, eles economizam muito. Então, eles não gastam com qualquer coisa, porque eles têm aquele salário que já não aumenta há muito tempo. Então, eu acho que os brasileiros tem 15 anos com o mesmo salário. Os brasileiros que estão vindo para cá com a intenção de investir no país e investir num negócio e contratar o português para ser funcionário, delirando. Isso vai fortalecer o país, você aumentar o salário da população que está aqui, porque você vai oferecer emprego para portugueses com salário melhor, e isso vai forçar com que os outros estabelecimentos também comecem a competir e aumentar o salário. Eu vou falar uma coisa para vocês. E é um país que está crescendo muito. A gente vê muita restauração, as coisas. A cidade do Porto, principalmente, né? é só andaime, para tudo quanto é lado. Muito, e vou falar. Na verdade, restauração aqui é restaurante. Aqui restauração é restaurante. É muita reforma, né, dos prédios reformando. E você vê aquela estrutura antiga portuguesa fora, tradicional, que eles não mudam, mas a hora que você entra, super moderno dentro, os lugares. Os animais. Assim. E são jovens que estão vindo, jovens arquitetos que estão fazendo isso. Arquiteto está se dando super bem aqui, construção civil bombando. Faculdade de arquitetura lotada, não tem vaga. Eu acho que assim, para quem vem com dinheiro para investir, é bem visto, porque você vai contratar mão de obra portuguesa, e isso eles vão te admirar muito. Eles admiram muito o brasileiro, porque o brasileiro tem um pique de trabalho diferente. Muito eles diferente. Aprendem com a gente, mas eles não querem, por exemplo, que chegue aqui, porque chegou uma leva de brasileiros há um tempo atrás, que foram brasileiros que vieram precisando de dinheiro, precisando arranjar emprego. Então foram brasileiros que chegaram, pobres, para trabalhar e pegar o emprego deles. Então, eu fui lá, cheguei como um funcionário para trabalhar no supermercado. Então, eu estou competindo com o português. Então, eles têm um pouquinho de não gostar de algumas coisas do brasileiro, porque eles falam, o brasileiro está chegando para pegar meu trabalho. Mas eles estão vendo que esses brasileiros que estão vindo agora não estão vindo com essa intenção. Eles estão vindo com a intenção de investir e de contratá-los. Então, eles já estão vendo com bons olhos. E assim, aqui a gente foi muito bem tratado. Muito, muito. A gente... Nossa, em nenhum lugar assim a gente teve o preconceito de ser mal recebido. As pessoas, não sei se é por ser aqui no norte, é como se eu estivesse no interior. O norte são mais calorosos. Eles são ríspidos. A minha família eles são super legais. A minha família é portuguesa, do Marinha é italiana, então o europeu ele é mais bronco, né? Ele não vai vir, que lindinho, não. Ele vai te falar meio bronco.
Mas ele... Isso. Quer, não quer... Mas você percebe que ele tá tentando te dar atenção, que ele você tá no metro, você tá olhando o mapa, sempre chega alguém, olha, você quer ajuda, pra onde você vai? Não, e o mais legal é que você começa a fazer isso também. Você começa a fazer isso direto. Começa a fazer isso. Eu ajudo, gringo de tudo quanto é lado, e isso é muito bacana. E eu vou te falar, os portugueses aqui são inteligentes pra caramba. Podem fazer piadinha, o que for, mas os caras são bem preparados. E as piadinhas que a gente faz no Brasil com os portugueses, que meu pai, como português, fazia, é diferente. Olha, se você entrar num táxi e perguntar se ele vai pra algum lugar, ele não vai falar vou e vai ficar parado, tá, gente? Ele realmente vai. Eu tô falando com um arquiteto aqui, um garoto novo e tudo mais. Pô, moleque, é bom conversar com o cara. Então você vê, é falta de oportunidade mesmo. Se a gente vier pra cá com empresa e tudo mais, dá oportunidade pra essa galera, olha, os caras vão voar abaixo, bicho. Eu não sei se por ser Portugal, por ser a mesma língua, é muito fácil, assim. Eu tô fora, né? É muito fácil se adaptar ao país, assim. É como se a gente estivesse em casa. Eu sinto muito. Eu morei na minha infância no bairro das Perdizes e eu sinto muito aqui em Portugal isso. Me parece o Brasil da época que eu era criança das Perdizes, sabe? A rua tranquila, as pessoas mais calmas, eu posso andar com a minha filha pela rua e aí no Brasil a gente tava mais complicado. Mesmo morando num lugar bom, fechado, condomínio. Onde a gente morava era um condomínio fechado e era super tranquilo, mas a comparação do São Paulo hoje com o que eu vejo aqui é totalmente diferente. É um lugar que a gente fica mais calmo, é um lugar que você baixa o estresse, você sai do pânico total, assim. Eu tô muito calma. Uma coisa de restaurante que eu tenho para comentar é aqui tem poucas variedades, tá? É isso. Por exemplo, eu costumava sair muito para comer. E, por exemplo, comida árabe não existe aqui, existe só kebab. Até porque os caras, eles foram invadidos pelos mogros, né? Então, quer dizer, os caras não gostam, não aceitam comida árabe. Tem um lugar que eu acho que vai ali mais ou menos, mas tipo, kebab, essas coisas só. Japonês não é igual no Brasil que a gente come 3 vezes por semana, entendeu? Tipo, não, aqui, até hoje você conversa com um adolescente, com amigos meus, e fala, eu sempre, é normal comigo. Eu falei, não, porque eu adoro um temaki. O que é temaki? Comida japonesa. Eu nunca comi. Tipo, eles não têm isso. E tem bastante restaurante japonês. Agora começou a abrir um monte, entendeu? Mas eles não vão, entendeu? Eles têm meio que medo, assim. Então tem muita gente que nunca comeu comida japonesa, sabe? E no Brasil é muito estranho isso. Deixa eu responder que você está perguntando como funciona a política aqui. Política aqui, eu vou resumir, eu não quero entrar na parte de política e tudo mais, que eu acho meio complicado, mas eu vou te dar um overview, só para você ter uma ideia. Onde tá? No Brasil é assim, arrecado não sei quantos bilhões e eu vou roubar o máximo que der, tá? Aqui é assim, arrecado não sei quantos bilhões, vou devolver para a população não sei quantos bilhões e do que sobrar, aí sim eu vou roubar. Rouba do mesmo jeito, só que rouba de uma condição totalmente diferente. Eles devolvem educação, eles devolvem escola, eles devolvem estrada, eles devolvem hospital. Os melhores médicos estão no hospital público. Se você vai para o hospital particular e tem algum tipo de problema, e o problema é mais sério, eles vão te mandar para o público, porque os melhores estão no público. Entendeu? Então, a política é basicamente isso aqui. Carlos, eu estou vendo que você está perguntando como é que é a transferência de escola... Do ensino médio. Não, o negócio é o seguinte, você vai precisar pegar toda a documentação na tua escola aí, no Brasil, e você vai ter que fazer equivalência. Quando chegar aqui, você tem que levar essa documentação para uma escola aqui, ou quando você vier fazer uma visita prévia, se você quiser mudar, você tem que ir para o agrupamento escolar, que é quem coordena as escolas do bairro, e aí você vai levar esses documentos, eles vão fazer uma equivalência, eles vão pegar toda essa documentação. Se você chegar na escola do teu filho e pedir você quer documento para mudar para o exterior, eles sabem que eles vão te dar a documentação. Com essa educação, com esse documento, com esses documentos você vem, vai para o agrupamento, entrega, eles vão fazer uma equivalência, uma equiparação. Teu filho está no 7º ano, em que ano ele entraria aqui? Eles vão equiparar matéria com matéria. E aí eles vão te falar qual é o ano ou a fase que teu filho vai entrar. Você falou do primeiro ensino médio. Sim, na verdade, é uma coisa que... O primeiro ensino médio é o melhor ano para se mudar, se tiver nessa fase do colegial, entendeu?
porque é quando eles começam a separação. É quando tá todo mundo acabou de separar as matérias e aí escolhe humanidades, ciências, artes e etc. Então, se ele tá no primeiro, ele vai chegar aqui e já vai entrar também no comecinho junto com todo mundo. Então, ele não vai perder muito. Eu cheguei no último ano. Então, mas as matérias são um pouco diferentes, mas é tranquilo para entender. Legal. Olha aí, pessoal. Que mais? Consequências desse crescimento, a Edmark vai crescer com Bia, com certeza. Tem agências premiadíssimas aqui. Tem uma que chama Torque Mais CC, que é de um grande amigo meu aí. Os caras são fodidos. E eles são, realmente impressionante. Deixa eu ver o que é. Gerente Marinha aqui em Lisboa. Um amigo meu, Veloso, falando que lá em Lisboa eles têm um preconceito, sim. Eu não vivo em Lisboa, não sei te dizer. Eu vou te falar que aqui eu não senti nenhum. E todas as vezes que eu fui para Lisboa, não sei se é porque eu tô com cara de português, talvez meu bigodão, eu não sei. Os caras estão me tratando super bem, estou muito bem. Então, eu não sei te dizer. Mas, então, quer dizer, questão religiosa, vamos lá. Aqui o português é católico. Muito católico. Aqui tudo quando pra você ter uma ideia, ontem mesmo entrei numa livraria e falei assim, olha, eu queria ver livro, não sei o que, ela perguntou para mim, em qual departamento você quer? Eu falei, parte de religião. Eu tenho esse do padre, do papa, do não sei o que. Eu falei, não, mas eu não sou católico, eu sigo outra religião, não sei o que. Então, você tem Igreja Batista, você tem a Hillsong aqui, que é uma linha australiana, aqui em Maia, que até que é mais evangélico e tudo mais, o pessoal que toca lá tá aí no live aí assistindo a gente e tudo mais, e eles fazem um puta som e tudo mais, é uma outra linha, mas assim, o forte aqui é exatamente o catolicismo, não tem jeito, nós estamos na Europa, no berço do catolicismo, sabe? Filipe, e aí, velho, como é que você tá, beleza? Deixa eu só responder com o Filipe. Para um professor de desenho à mão livre, pode estar aula em ateliê, escola de... Filipe, velho, aqui é o seguinte, Porto é a cidade das artes. O que tem de galeria de arte aqui, meu amigo, tem rua só com galeria de arte. E que no primeiro domingo do mês eles pegam todas as obras e põem na rua para você ter contato, para você ver. Então, quer dizer, todo mundo que é artista, o Porto tá bombando para isso. Investe assim. muito. Investe bastante, tem lugar para expor, tem lugar para você. Tem a Belas Artes aqui. Que é fortíssimo. Você pode dar aula em faculdade. Tem para quem vem, para você ter uma ideia, o Porto hoje é o queridinho das artes, né? Então, quer dizer, da Europa. A Europa quer viajar para ver arte e tudo mais, eles vêm para cá. Eles vêm para cá, e não só pessoas normais, pessoas famosas também vêm aqui, então tem grandes artistas aqui expondo, é bem legal, a busca é muito bacana. Eu tô fazendo faculdade de cinema e direto tem workshop de vários cineastas, realizadores, diretores na minha faculdade, gente, Estados Unidos, Alemanha, Holanda, tipo, todo lugar mesmo. A Cristiana perguntou... Quem? O ano letivo é qual? Não, aqui setembro. Aqui é de setembro a junho. Esse é o ano letivo aqui. Tem igreja anglicana aqui. Tem anglicana aqui, Li? Anglicana? Tem uma sim, viu, Silvia? Mas só que aquela tradicional, ela não é aldiana, ela é anglicana. É diferente, entendeu? Então ela é mais morosa, ela é mais antiga. Ela parece uma católica mais velha, assim, sabe? Agora perguntaram, Ronaldo Saraiva perguntou... Sua filha de 10 anos se adaptou bem na escola, tanto com relação à parte curricular como amizade? Bom, fala você das suas amizades, vai. Fala! Você tá gostando? Fala! Você tá gostando? Você tem muitos amigos? Você gosta? Você gosta de morar em Portugal? Sim. Então fala para ele perguntou para você. É você que tem que responder. Eu gosto de morar em Portugal. Na escola, como é que é? Na escola, as matérias são mais difíceis, mas eu tenho bastantes amigos. O que ela não gosta da comida, porque como entra às 9 e sai às 5 da tarde, ela fala que a comida não é boa. Ela não tem bacalhau. Só tem bacalhau, isso daqui. Eu falei, pô, você tá em Portugal, você queria comer o quê? Feijoada? Não vai dar. Mas assim, eu acho que a escola aqui ela é um pouco mais puxada. Elas estavam no Mackenzie,
no Brasil e percebi que aqui é mais puxada assim do que aí no Brasil, assim, pelo menos aquelas estavam. E elas estudavam numa escola boa como Mackenzie, entendeu? Que eu não falo mais tipo. Você viu, a Giovana não fala mais tipo. Agora eu só falo pronto. Bom, pessoal, não sei, ainda tem pergunta aí, não sei se vocês estão... Eu tô curtindo pra cacete. Se for assim, eu vou até o café da manhã amanhã com vocês aqui. Pra mim, tá valendo. O que é? Faculdade boa para curso de engenharia. Puta, tem uma faculdade de engenharia aqui fantástica. Tem muita faculdade de engenharia. Mas tem uma aqui que é brutal, que é lá perto do Douro, que até eu me animei em quase fazer uma faculdade de engenharia, só para completar o meu design, que eu já gostei pra caramba. Quem é? Carlos falou que em 2018... Tá querendo conhecer e entender os trâmites. Cara, posso te ajudar, o que você precisar. Eu conheço advogado, hoje eu estou com a empresa aqui, então eu tenho advogado, eu tenho contador, eu tenho agência de publicidade, eu tenho financeiro, eu tenho tudo isso aqui. Em um ano eu fiz todos esses contatos, então, se você precisar de qualquer coisa, posso te ajudar com o maior prazer, sim. A Beatriz perguntou se eu sinto alguma falta de alguma coisa para adolescente. Na verdade, não. Assim, os programas daqui, no início, foi um pouco difícil acompanhar, porque no Brasil eu ia sempre em festa. Todo fim de semana era festa. E na casa das pessoas. Aqui não, aqui a gente vai pra rua. A gente vai sempre pra rua. Então a gente sai sexta ou sábado, a gente vai ficar sentado numa praça, todo mundo se encontra naquela praça, e aí de lá a gente decide o que a gente vai fazer. Se a gente vai pra um bar, se a gente vai pra uma festa, tipo, num lugar fechado, entendeu? Uma casa de show, que geralmente é o que a gente faz, entendeu? Ou a gente vai pra um bar ou pra isso. Mas ela está perguntando se você sente alguma... Se eu sinto falta, então, na verdade não. Business, né? Então, que seria legal trazer? Falta. Na verdade é que uma danceteria. Já tem, entendeu? Tem duas que são muito fortes e em Lisboa eu não sei como é, mas eu sei que aqui tem duas que são muito fortes, eu não sei, eu não sinto muita falta disso. Porque eu entrei meio que na cabeça deles, então eu só acompanhei, entende? Tipo... Cici... Estou vendo aqui no varejo, qual o segmento que está em alta aqui? Eu vou te falar que assim, o pessoal, os novos, porque hoje está numa disruptura, né? Você está vendo um descolamento assim hoje dos portugueses mais velhos e os portugueses mais novos chegando, tá? Esses novos, o Portugal está fazendo de tudo para reter esse novo aqui. Para reter, deixar ele em Portugal. Então, o governo está oferecendo muitas coisas para eles. Então, alimentação mais saudável. Se você separar, esse pessoal novo está vindo muito com uma cabeça. Tanto é que tem o Celeiro aqui, que é um supermercado enorme, com um tipo de alimentação saudável. Você pode ver academias. O que está bombando aqui é a academia de pádel. Pádel é jogo como se fosse tênis, só que é uma raquete de madeira, furadinha assim. Puta, tem neguinho comprando terreno, fazendo quadra de pádel, 2, 3, 4, 10 quadra de pádel e não para mais. Parte de esporte. Na verdade, eu acabei de lembrar uma coisa, que eu sinto falta. Muitas aulas, tipo, por exemplo, aula de dança tem, mas aula, por exemplo, aqui tem polydance, mas, por exemplo, tem um lugar, aquele tipo de ginástica que é mais... uma coisa mais sem ser dança, sabe? Que é uma coisa que eu procuro e não tem. Cici, uma coisa mais diferente. Deixa eu continuar com a Cici aqui. Então, o que eu sinto no varejo, assim, tudo tem um pouco. O que eu sinto falta não é um segmento, o que eu sinto falta é de como isso está sendo feito. Entende isso? Entendeu? Roupa tem, biquíni também tem, você consegue, a companhia marítima aqui vende bem pra cacete e tudo mais, underwear também tem. O problema não é o segmento, o problema é o como está sendo oferecido. Eles estão ainda entendendo o que é oferecer uma experiência. Eles não sabem, nenhuma marca oferece, nenhuma. Então, o que eu percebo é assim, qualquer segmento que você vier com uma disruptura, né, pensando em fazer um atendimento diferenciado, entregar um processo diferente, ou seja, o segmento que for, o negócio desponta. Você pode ver que esse cara com essa pizzaria aí, tem um monte, tem milhões de pizzaria por aqui. O cara tá tendo um puta atendimento, mudou o cardápio, você pega no iPad, não sei o que, puta bombando, a pizza é ótima.
Nunca Pizza comi, porque é uma ótima, coisa aqui que faz muita falta. Porque a pizza daqui. Esse cara é bom. Nunca, essa pizzaria é gostei. boa, que eu te falei. Mas essa pizzaria é boa porque ela vai inaugurar no Porto ainda, ela está só em Lisboa. Tá. Então, o grande lance, se é você perceber isso, entendeu? Não é bem um segmento, é mais o como isso está sendo feito, entendeu? Você tem muita coisa de tudo aqui. Então você tem, até porque você tem Espanha aqui do lado, você tem Inglaterra, o pessoal novo compra por internet bastante, o pessoal velho não compra, não usa. Então é uma separação do joio e do trigo, entendeu? O pessoal mais velho, não é que você tem pessoal mais velho ainda que já começa a mexer nas coisas e vai aprendendo possível, não. Eles têm uma disruptura mesmo. Eles têm uma grande disruptura. O velho não vai, não quer fazer e não vai fazer. Ponto. Fim. O que você percebe é assim, agência de turismo pra caramba. Viagem de aventura. E são baratas. São baratas, entendeu? Isso tem pra caramba. Então você tem passeio de trem pelo Douro até o cima do Douro, que vai 3 horas, você chega na Espanha. Eu vi por 16 euros uma viagem de barco pelo Douro. Lá pra cima, parando em vários lugares. Então, se você entrar no Norte Shopping, que é o maior shopping daqui, você vai, é um shopping que nem de São Paulo. Tem tudo. Todas as lojas que você conhece aí tem aqui. E até mais. H&M e tudo mais. Então tem Disney, tem tudo isso aqui. O problema é, ninguém te dá um atendimento bom. Ninguém faz um PCP, um planejamento de compra de produto bem feito. Eu nunca vi isso. Você chega para comprar um produto, acabou. Você chega para buscar no seu, acabou. Fiz uma promoção, acabou no segundo dia, você tem mais 10 dias de promoção, eles não têm ainda o produto. Quer dizer, o maior problema aqui não é não ter o acesso. Acesso aqui é tudo. É como eles não sabem fazer. É ser disruptivo mesmo. É chegar aqui com ideias. Falta experiência. Eles não estavam esperando do dia para a noite invadirem Portugal, entre brasileiros de um lado e turistas do outro, invadiram Portugal. E eles foram pegos de calça curta. Tá todo mundo com a bunda de fora, entendeu? Então, para você ter uma ideia, Cici, você que é do varejo, os vendedores aqui não são comissionados. Eles não têm estímulo. Não tem estímulo. Eles têm um salário fixo, que é um salário mínimo, 570. E fim. Quer dizer, aí você pega assim, pô, se eu ganho 570 fixo em uma loja, eu quero mais é que a rede me manda para a loja que vende menos, porra. Porque eu vou ficar sentado na internet fazendo alguma coisa. Eu não quero ficar trabalhando que nem um louco pelo mesmo preço, entendeu? O problema aqui é esse. A Tati perguntou quais são os dias de Natal e Novo, de férias. É do dia 19 de dezembro ao dia 5 de janeiro. Isso. Esse é o período. E eles param mesmo, assim. Para tudo. Para tudo. Ah, e outra coisa, nas férias aqui, é normalíssimo você ver lojas com uma plaquinha, a cidade bombando. Agosto, bombando, turista pra cacete, pra tudo quanto é lado, uma plaquinha assim, ó, saímos para férias com a família, a loja tá fechada. E tá fechada. E eu falei, os caras, vocês são loucos, meu. Quando eu cheguei aqui, eu tava tendo catapora, né? Quando eu vi um negócio desse, eu me coçava, eu passava mal e tudo mais. Os caras falaram, mas eu viajo com a minha família, pra que eu vou? Quando teve o Red Bull Air Race, que tava lotado de gente, nossa, as lojas da rua fechada. Meu pai queria se matar. Eu na rua, eu passava a mão na minha careca, eu queria me matar, eu arrancava os pelos da barba, eu falava, meu Deus do céu, eu quero morrer, pô. Ô, Sérgio, vamos nessa, pô, quando você quiser. Vamos comemorar essa, sim. Vem aí com o maior... Vai ser bem recebido, pô. Ô, Sérgio, e aí, Sérgio? Olha, catupiry, gente. Catupiry não tem. Olha, catupiry, pipoca doce boa, porque eles só comem pipoca doce aqui, mas pipocas doces daqui são horríveis. Eu, na verdade, acho que na minha casa sou a única que sinto falta de comida brasileira, entendeu? Mas tem uns restaurantes brasileiros bons. Sim, tenho sim. A parte de beleza e estética, sim. Você tem que ver também que é assim. Aqui a beleza estética também é um negócio que vai crescer, mas eu acho que vai sofrer uma mudança. Porque beleza estética aqui, antigamente, ou pelo menos até agora ainda é feita por quem? As brasileiras que vieram aqui em 2008, sabe? Que não tinham nenhum cuidado com a estética, com a beleza. Então, fazer aquelas depilação male, mal feita e tudo mais. O que acontece é que agora está começando umas estéticas bem legais e que faz sentido. O que você tem que perceber é que se você cobrar caro... Aqui em Portugal é em tudo. Morreu antes de começar.
Se você cobrar caro, não venda, independente do que for. Pode falar o que quiser. Não funciona. As amizades são ótimas aqui, as pessoas são super legais, eu tô adorando. Loja da Natura, eu acho que não tem. Puta, não tem Loja da Natura aqui, Cici. Não tem, mas Boticário tem pra cacete, viu? Boticário tem bastante. Já tem a Quem Disse Berenice. Tem Quem Disse Berenice também. Agora a Natura não tem. Empregada? Esquece, não. Assim, você tem diaristas. Sim, Não, elas cobram por hora, 6 euros por hora. A diarista vem, fica 4 horas na tua casa, como os apartamentos são tudo pequenininho. E assim, elas não lavam banheiro. Elas não lavam cozinha. Não tem ralo. Não tem ralo na cozinha, não tem ralo no banheiro. É um esfregão. Elisa, traz esse esfregona aqui. Vou mostrar a sua querida esfregona. Eu vou mostrar, vou fazer isso, que eu adoro mostrar. Banheiro aqui. Primeiro que é casa de banho. Segundo, casa de banho, é a luz. É sempre do lado de fora do aposento. Se você entrar e alguém apagar, você fica cagando lá no escuro. E o chuveiro é sempre um chuveirinho que é preso em cima, entendeu? Numa aqui, banheira. ó, vai do lado. Atenção, vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó o tanque. Levanta. É uma esfregona. É uma esfregona, tem umas básicas, mas essa aqui é maravilhosa. Essa aqui é com acelerador, hein? Eu quero, não acelerador. Você pisa, ela gira dentro. É pra torcer um pedalzinho. Eu vou fazer propaganda se eu qualquer comissão dessa empresa aqui. Depois você te manda pra eles. Não vira, chama a vinheta. Espera que eu vou torcer. Mas espera aí, eu vou ter que fazer assim pra mostrar. Olha aí, ó. E essa aqui é maravilhosa. Coloca dentro. Torce. Com licença, Paulo. É muito bem. Olha lá. Acelera. Pronto, e aí passa. Depois que sujou, você faz isso, desmonta, bota para lavar na máquina com lixívia, que é o cloro. Lixívia é o cloro. Bota outra aqui, porque negócio tem refil, põe aqui. E esse é o tanque. Aí quando a cachorra faz xixi, a gente enxuga com isso, não precisa ficar pondo a mão no pano de chão no tanque. Tem essas vantagens. Então você vê. Então a primeira coisa que a minha mulher fez quando chegou aqui foi meter água no banheiro. Aí eu digo, onde é que tá o ralo? Pra onde tira a água? Não tem, meu. O europeu não fica lavando casa. Não fica. Ele passa um paninho para um produto e vai trabalhar, meu. É econômico, porra. Também acho. Não sei se é muito comum ter babá. Não, também não é. Não é. Não é comum. Tem babá, mas não é comum, não. Pô, Carlos, legal, meu. Vamos ver se a gente faz uma live meio família aí toda sexta-feira aí, que a galera tá curtindo aí. Bacana. E vamos lá, vamos puder, não sei o quê. Não, pode contar comigo, sim. Em questões de burocracia, como faço abrir uma empresa rápido? É assim, é burocrático. Não, é burocrático. Não é demorado. Vou te falar que assim, você tem que fazer... Aqui eles têm um negócio que é muito legal. Se você não quiser escolher o nome da tua empresa, não o nome fantasia, mas o nome que vai atrás, eles já têm, os contadores têm uma lista com 300 empresas abertas. Com nome, assim, XYZ limitada não sei o quê, X não sei o quê, papapá. Você vai, pega uma dessas daí, coloca o teu nome fantasia, a empresa já está aberta. Em 3 dias, 2 dias, você tem ela aberta e de papo. Agora, se você for colocar o seu nome, então você com o seu nome de pessoa jurídica, né? Aí você tem o nome de pessoa jurídica, tem que fazer uma busca, demora uns 15 dias. Aí você faz o pacto social, assina o pacto social, os sócios têm que ter o NIF, que é o mesmo CPF daí, você tem que tirar o NIF aqui, e aí você tem que dar entrada no pedido, em 1 semana sai o número de admissão, que é um número para você poder abrir a conta. Aí, para umas 2 semanas, mais ou menos, você abre a tua empresa, entendeu? É isso aí. Deixa eu ver, o Zé está falando, demanda limitada, dificulta uma... Como é que é? Concordo que existe a falta da experiência oferecida aos consumidores, mas, por outro lado, a demanda limitada também dificulta maior capex e opex na operação. Concordo, Serginho? Concordo, claro que sim. Apesar da mão de obra ser extremamente barata, né? Extremamente barata. É um misto, assim, claro, a conta... Você não vai conseguir ter 5 funcionários se você tem um giro baixo e tudo mais. Eu concordo plenamente. Você não consegue pagar muito bem esses caras. Mas o inverso também é o contrário, entendeu? Tem lugares aqui que eles atendem super bem
você percebe que tem muito mais volume, automaticamente eles têm pessoas mais bem treinadas, você percebe que eles se investem mais no funcionário. Tem 1, 2, 3 lugares que são assim, entendeu? Mas você tem razão, concordo com você, sim, concordo. O que é isso que está escrito, Marinho, pelo que você está falando? Esse lance das lojas fechadas em momentos de eventos, isso é uma grande oportunidade para quem tem pegada de varejo, não é? Muito, Dom. É sim, para quem... Mas não esquece que o cara que está aqui também é europeu. Então, o cliente também é europeu. Ele também provavelmente fechou a loja dele lá para vir viajar para o Porto, tá? Não esquece disso, mas, claro, nós que somos brasileiros, chega aqui, os caras chegam aqui e os caras vão baixo. Vão baixo, claro. Ainda mais quando vai pro varejo. Eles falam que a gente é meio louco, assim. Os caras começam a falar que a gente é meio doido. Porque a gente trabalha, quando você vê 10 horas, 11 horas da noite, meia-noite, eu tô fazendo Skype aqui, eu tô fazendo um call, alguma coisa. Eles estão em casa dormindo. Eu vou te falar o que é. Outro dia eu peguei um Uber, eu entrei, o cara do Uber falou assim pra mim: hoje fiz uma corrida boa, já ganhei meu dia. Eram 11h30 da manhã. Já ganhei meu dia só com uma corrida que eu fiz hoje de manhã. Eu olhei pro cara e falei, puta, que beleza, né? Agora o cara vai até 7, 8 horas da noite, faz mais 2 dias, ele já tira 3 dias do mês dele e aumenta o rendimento. Sabe o que ele falou pra mim? Porra, agora eu vou pra casa dormir, eu vou comer na hora do almoço, vou dormir, vou ficar lá, vou descansar, porque eu já fiz meu dia. Porra, eu quase joguei o cara do carro. Eu ia abrir a porta do carro e empurrar o cara. Eu ia ficando louco. A Bia falou das barbearias masculinas. Aqui tem um monte. Começou a abrir um monte. Nossa, monte. Só eu já vi umas barbearias masculinas. Tipo, aqui todo mundo tem barbona maior que a minha, bem desenhado. Tem aquelas barbearia vintage pra caramba aqui. Vult não tem. O quê? O quê? A marca Vult, não vi. Não tem. Cristina, você está perguntando se tem lixo no banheiro. Não tem lixo no banheiro, porque aqui se joga papel na privada. O encanamento na sanita, né, que eles chamam de sanita. O encanamento de Portugal está preparado para você jogar o papel dentro. Pode jogar, deve jogar. E no não Porto, tem isso, não. Uma coisa, a água da torneira é potável. E tem muitas fontes na rua que tem uma plaquinha escrita, tipo, pode beber essa água. Margarete, com o escovão fica limpíssimo. Aqui. Vamos ver o que é isso daqui. Cheguei agora. Cenário musical. Cenário musical, Reginaldo, aquilo que eu falei antes, velho. Para quem tem uma banda séria, trabalha sério e vai para os festivais. O que é legal aqui, ó, coloca uma coisa, deixa eu explicar uma coisa para todos vocês. Aqui o acesso às pessoas é muito fácil. Se você quiser falar com, por exemplo, eu cheguei na Câmara e queria ver uma licença para fazer uma operação de um produto na rua e tudo mais. O cara me deu um papel, eu mandei preencher esse papel, estou entregando lá, que é direto para o presidente da Câmara, ele vai me responder para poder marcar uma reunião e eu vou sentar com o presidente da Câmara. Eu mandei um e-mail aqui para o presidente da Porto Lazer, que é uma das maiores empresas de lazer aqui, de eventos aqui de Portugal e tudo mais. O presidente me respondeu hoje, já marcando comigo quarta-feira de manhã. Se você na música tiver um bom trabalho, não for aquele músico de boteco, sabe? Que briga por 50 conto, coisa assim. Você quer saber se vai ganhar 5 euros a mais para poder parar o carro e tudo mais. Que esse daí não tem vaga em lugar nenhum. Agora, se você for um músico sério e tudo mais, você faz seu videoclipe, você leva na rádio, a rádio pega o teu material sim, ela vai ouvir, se for bom ela vai pôr para tocar. Tem o Paulo Bavini aí na live aí, esse é um grande músico que mora aqui no Porto, esse é o cara que mais pode falar do cenário musical, o cara é um grande músico, tá aí com videoclipe aqui, tocando em vários programas aqui de Portugal e tudo mais, o cara é fantástico, depois dá uma olhada no Spotify dele, aí Paulo Bavini, você vai ver que o som dele é demais. Ele tem feito aí, ele assinou com uma gravadora, o que é mais difícil fazer shows, entendeu? Se você pega as pessoas certas, você vai para os festivais, você vai ter visibilidade. O grande lance é você não pensar só em Portugal, é você pensar em Europa, entendeu? Pense em Europa, pensa que Espanha aqui do lado, pensa que... Então, se você pegar um cara bom da Europa, com sangue nos olhos para te vender e tudo mais, como uma amiga minha que está chegando aqui em Portugal, a Yara, que está aí na live também, ela está assistindo a nossa live e tudo mais, e essa menina tem sangue nos olhos e vai fazer isso, vai vender show para a Europa inteira, porra. Porque aqui é tudo perto. Esse é o grande lance, entendeu? Saca?
Aluguel de estabelecimento. O quê? Aluguel de estabelecimento. Aluguel de estabelecimento. Você está falando de estabelecimento comercial ou moradia? Bom, se for comercial, não é difícil, apesar de você estar no momento do contrafluxo, né? Porque isso quer dizer o seguinte, muito turista aqui, muita gente querendo abrir coisa, então a tendência é um aumento hoje dos preços de renda, né? De aluguel. Isso deve acontecer. Isso já está acontecendo, já começa a perceber. Mas mesmo assim, você vê um apartamento T2 num bairro muito bom, num bairro muito que eles consideram muito bom, num prédio novíssimo, com 2 quartos, 2 banheiros, sacada, vaga na garagem, arrumo, que é o... Como é que é o storage lá da casa da garagem? Como é que chama no Brasil? Quartinho? Quartinho lá da garagem, que chama arrumo, e tudo mais, uns 100 e poucos metros quadrados, aqui está 850 euros. O que eu indico para todo mundo? Não converte. Não converte, porque eu ganho em euro, porra. Se você ganha em euro, você gasta em euro, não adianta você converter, porque senão você vai achar que o negócio é caro ou barato pela conversão, e aí a desvalorização do real é que vai mandar, e não é verdade. Eu sempre comparo moeda com moeda, entendeu? Eu pago 800 moedas aqui num apartamento, 850 moedas no apartamento T2, no Brasil uma pessoa que trabalhava comigo alugava um apartamentinho de 1 quarto, pagava 2,5 pau, 2.500 moedas. É simples assim, entendeu? Agora, se você quiser alugar um lugar para abrir um negócio e tudo mais, tem muitas oportunidades. Claro que agora quem está mandando são os donos de imóveis. Grande oportunidade para comprar imóveis, apesar de já estar um pouco mais inflacionado, mas uma grande oportunidade. Muita gente ganhando dinheiro pra cacete, comprando prédio que está meio mais ou menos destruído, assim, reformando esse prédio, já ganha isenção fiscal, ganha benefício do governo, ganha o Golden Visa e daqui uns 5 anos esse prédio está valendo 5 vezes mais. Tem regiões aqui no Porto, como Campanhar, tudo mais, que o governo quer revitalizar. Então, eles estão dando todo o benefício para quem quer vir aqui comprar imóveis para revitalizar. Então, quem tiver capitalizado hoje tem oportunidade, sim, de comprar esses prédios de 3, 4 andares. Os caras compram 3, 4 andares, assim, para reformar, o prédio está meio destruído, você gasta mão de obra barata, você com 50 mil euros você restaura o prédio inteiro, 60 mil euros você restaura. Os caras estão fazendo loja embaixo, cowork no meio, Airbnb no andar de cima, entendeu? Estão bombando, não tem vaga. Pra você ter uma ideia, hoje se quiser arrendar um apartamento de 2, 3 quartos aqui, tá tudo no Airbnb. Tudo. Você não consegue alugar um apartamento. Dificílimo você alugar um apartamento. Mas só você conseguir um hotel, um hostel. Mais fácil conseguir um hostel, viu? Porque o hotel também tá bombando. Se você chegar aqui e quiser alugar, e tiver um apartamento para alugar, em 1 semana esse apartamento não vai estar mais vago. Para você ter uma ideia. Então, o negócio está bem aquecido, assim, entendeu? Como é o mercado de eventos corporativos? É bem legal, Fabi. Eventos corporativos aqui é bem legal. Os caras não sabem fazer muito bem, mas tem muita convenção. O Porto, principalmente, Lisboa, lá embaixo, você pega Parque das Nações, que é um bairro super novo lá de Lisboa, onde tem as empresas e tudo mais. Os caras fazem muito evento, convenção, fazem muito. Só que eles não são bons de fazer. Falta muito para fazer. Entendeu? Falta muito ainda para eles fazerem como algumas empresas no Brasil fazem super bem, sabe? Que você coloca. Você vê, agora eles tiveram o Web Summit agora. Estava rolando até ontem, se eu não me engano. Foi o puta negócio lá em Lisboa e tudo mais. Mas aí nós estamos falando de um outro nível, né? De evento. Agora, você pegar evento corporativo aqui para empresas de farmácia, de farmacêutica, empresa de telefonia, essas coisas, os eventos são bem básicos, bem básicos. Claro, telão, aquelas coisas, não tem criatividade para eles. Não é que eles não são criativos, mas eles não arriscam, entendeu? Eles são um pouco cagão para isso. Saúde e educação. Saúde e educação. Educação, Isa, foi o que a gente falou, a Giovana já falou bastante, é aquilo que eu falei. Eu acho que é muito bacana, ela é muito honesta. Não vou te falar que é a melhor do mundo, mas gratuita, é muito boa, sabe? Saúde, é assim, ninguém tem plano de saúde aqui dentro de casa. Quando você chega aqui, você tem um posto do lado da tua casa, ou que atende a tua freguesia, que eles chamam de freguesia, o que é o bairro.
e você recebe um médico de família. O que você tem que dar sorte é ele pegar um médico de família bom. Você pegou um médico de família bom, puta, excelente. Se você não... Porque eles entendem o seguinte, em vez de mandar você para o hospital e o governo gastar com você no hospital, é preferível você primeiro passar no médico de saúde para ele ver se vale a pena você ir para o hospital. Porque muitas vezes você não tem que ir para o hospital. Então, no Brasil a gente está acostumado, vai todo mundo para o hospital. O hospital lota e, porra, quando vai ver, os caras cobram de todo lugar e tudo mais. Aqui, eles não fazem isso. Esse médico de família acompanha a tua vida. Então, eu, como estou com uma diabetes, uma pré-diabetes, eu sou tratado que nem rei aqui. Eu não pago remédio, meus remédios é 4 euros, 3 euros, 2 euros, coisa assim. Eu não pago exame nenhum. Todos os remédios é 4, 5, porque o governo coparticipa dos remédios aqui. Você vai para esse posto de saúde quando você tem alguma coisa, é atendido. Ela foi hoje, ó. Aí, só que a médica não é uma especialista, é uma médica geral, tá? Aí você fala tudo. E aí, se ela acha que você precisa... se ela acha que você precisa de um atendimento mais específico, eles te mandam para um especialista no hospital. E aí você vai lá, mas não é urgência, né? Do tipo, você vai para consulta de um especialista lá. Demora, mas quando tem a indicação do seu centro de saúde, é mais rápido. Se você chegar lá, pronto, você fica tempão na fila, tipo... Mas tudo bem, eu também quando ia no Einstein, eu entrava, não ficava menos que 4 horas para sair de lá. Né? Um remédio que ela me passou hoje é R$3,55. 3 euros. Bom, meu remédio, eu tomo remédio de pressão, tomo remédio de diabetes, tomo mais um remédio, um Nexium de refluxo e tudo mais. No Brasil eu gastava 300 pau de remédio. Aqui eu gasto 12, 15 com todos euros, entendeu? Quer dizer, é fácil, eles evitam, eles não querem te mandar para o hospital, entendeu? Eles falam assim, é melhor você não ir para o hospital. A gente é que estava acostumado assim, vamos para o hospital, todo mundo corria para o hospital. Aqui eles não querem. Eles não querem. E o hospital é muito bom. Então, o hospital, tem um hospital grandão mesmo, que é o São João, que é como se fosse o Hospital das Clínicas, que é onde dá formação, tem a faculdade lá e tal, e os melhores especialistas estão lá. Só que o problema, assim, urgência. Aqui, por ser um lugar onde tem muito idoso, o que acontece? A urgência é cheia, entendeu? Mas é inevitável. Uma vez eu fiquei um tempão lá, mas em compensação eu fui num outro, que é o Santo Antônio, foi mais vazio. Então eu sei agora que se eu precisar de uma urgência, eu vou no Santo Antônio, que é mais tranquilo. Agora, se eu for clínica mesmo, eu vou para o São João, que é o maior. E o Sérgio está falando que é uma verdade, que assim, o distanciamento, quando uma marca sai do Brasil e vai para a Europa, o distanciamento que os proprietários, e não os proprietários, mas toda a operação tem dessa marca, é o que faz o insucesso dessa marca. É um dos grandes vilões aí. Você não vai cruzar o Atlântico para ver um ponto de venda operando em Portugal, entendeu? Custa muito caro, ele não está te dando lucro para isso. E agora o que é legal é que a gente conseguindo trazer essas pessoas tarimbadas para cá, eu estou aqui perto, minha empresa está aqui perto, meus amigos estão aqui perto, pessoas boas estão aqui perto, eu acho que essas marcas vão ter mais chances de correr a Europa aí. A gente vai estar muito perto. Vagas na área de comunicação. Essas empresas, aqui tem cultura de assessoria de imprensa. Aqui tem PR, sim. Tem PR. PR também aqui é muito forte. Eles tratam o PR como se fosse uma agência de publicidade mesmo. Eles entendem, eu acho que mais do que no Brasil, o valor de uma PR. Sabe? É impressionante. Primeira coisa que eu falando com amigos meus que tem dono que tem empresa, muitos deles têm uma PR, mas não tem uma agência de publicidade, para te falar. Então, eles têm, sim, a cultura de ter uma PR, uma assessoria de imprensa, sim. Marcelina Leal perguntou quando seria se manter morando atualmente em Portugal. Eu vou te falar. Depende muito da tua estrutura e depende muito do teu modo de vida, tá? Mas eu posso te falar o seguinte. Eu calculo sempre 1.000 euros por pessoa, pagando aluguel, tá? Eu fiz já todas as contas, de frente para trás, trás para frente, não sei o que, para se manter, para ter uma vida, ok? Agora, você quer fazer gracinha, quer passear na Inglaterra, quer não sei o quê,
Pô, aí você se cadastra na promoção do eDreams e tudo mais. Eu calculo sempre 1.000 euros por pessoa. Isso pagando aluguel, tá? Por aí. Isso, assim, não vai sobrar dinheiro para você, mas você vai conseguir aí pelo menos ter uns 450 euros para passar um mês, para sair de final de semana. E parece que não, mas 450 euros você faz muita coisa aqui. Muita. Para você ter uma ideia, quanto custa um almoço num restaurante, vai, o que a gente chamaria de PF no Brasil, vai? 5 euros. 6 euros. Com bebida. Com bebida. Entendeu? Claro, você não vai comer no Hard Rock e Café de Porto, que você vai pagar para gringo, entendeu? Tipo, você não vai comer na Ribeira, que é onde eles fazem negócio para gringo, que custa um caminhão de dinheiro. Moradia. Cachorro Por exemplo, você vai... um japonês, um rodízio japonês. Vamos lá. 15 euros, 16. Então vamos lá, eu vou falar para vocês. Rodízio japonês, eu sei quanto pago. Almoço... Não, um bom 15 euros o rodízio. 15 euros o rodízio. 15 euros o rodízio, ok. Tem um aqui do lado de casa que ele é bacana, ele é honesto, ele não é maravilhoso, mas ele é honesto. R$ 7,90 no almoço, R$ 8,90 no jantar. R$ 9,90 no jantar. Porra, é ridículo, cara. Entendeu? Claro, se você falar, eu vou chegar no final de semana, vou sair todo final de semana, vou encher a cara, vou fazer boate, vou não sei o que, papapá. Claro, eu acredito. Olha, se você ganhar aqui, casal, com 2 filhos, se ganhar aqui 6.000 euros, meu amigo. Você é o rei. Você vive bem. Você vive muito bem. Pagando 1.000 de aluguel, hein? Tô falando pagando 1.000 de arrendamento. Você vive muito bem, viajando no final de semana, de carro aqui por dentro de Portugal, Espanha, sei lá o quê, pegando as promoções da Ryanair e tudo mais. Você vive muito bem, cara. E outra coisa, as festas que eu vou, as mais caras são 8, 10 euros. Porque eu só vou, tipo, aqui tem tanta festa e são todas, sei lá, 3,5 no máximo. É super legal. O que é 3,5? 3,5 euros. 3,50, é isso? 3,50 euros. Fala, Roberto, beleza, cara? Pô, que legal você tá aqui, cara. Então, eles têm muita coisa para aposentado aqui, sabe? Porque é um país de pessoas com mais idade, entendeu? Então eles têm muito passeio, essas coisas. O que eu tô entendendo que você quer saber é se tem espaço para gestão, para trabalho, para o mercado de trabalho. É mais difícil, mas como eu sei que você é um grande presidente de shopping, é só você entrar em contato com a Sonai manda nos shoppings aqui, bicho. Eu já faria essa ponte com a Sonai antes de sair do Brasil, já viria bucado, entendeu? Sonai manda aqui, porra. A maioria dos shoppings é tudo Sonai, entendeu? Você não vai ter que chegar aqui e bater na porta para pedir emprego de jeito nenhum, porque com o know-how que você tem, meu velho, entendeu? É só você chegar na Sonai aí no Brasil, falar que você tá mudando para cá, se os caras não te pegarem, os caras são os idiotas, entendeu? Quem? Vamos lá. Como está o mercado de software e consultoria de TI? Então, pra você ter uma ideia, Sandrinha, TI, teve o Web Summit, foi agora, né? O Web Summit acabou de bombar aqui. O Web Summit foi o maior evento de tecnologia que roda o mundo aí, foi agora em Lisboa aqui. Tava lotado. Eu acompanhei ao vivo pelos canais do Facebook e tudo mais, foi arrebentado de nego. Muita gente de TI, muito desenvolvedor. Eu percebo que os cowork estão lotados de coworkers de TI. O cara sentado com fone de ouvido, todo mundo desenvolvendo app, desenvolvendo software, desenvolvendo alguma coisa, porque eles estão preparando não para a galera mais velha que já está no mercado, porque essa galera não usa e não vai usar. Não vai usar, eles têm restrição por isso, não vai. Mas a galera nova que está chegando está exigindo dos caras a tecnologia. E, por exemplo, eu tenho amigos aqui que eles têm um curso profissionalizante e faculdade só para criação de software, essas coisas. Hoje acho que necessitaria de uma reserva para uns 6 a 8 meses. Carlos, eu vou te falar assim, você está perguntando quanto você precisa de reserva e o caramba. A reserva que você vai planejar aí, na hora que você chegar aqui, você percebe que é um pouco mais, um pouco menos, você nunca vai acertar. Eu não zeraria nada no Brasil
para falar, olha, eu estou indo com uma reserva e eu tenho que me virar em um ano, porque senão essa reserva dançou, entendeu? Eu faria um processo um pouco diferente. Eu deixaria aí, não sei qual é a situação, porque é um caso muito mais à parte, mas se você tem o dinheiro, deixa aplicado no Brasil, numa renda fixa que te dá 10%, pede para alguém ficar te mandando isso para cá. Se você tem imóveis, deixa alugado. O importante é você ter renda recorrente todo mês, entendeu? Essa renda recorrente vai te dar tranquilidade para você entender o mercado e saber onde você vai se encaixar. Porque muita gente erra e fala assim, eu vou sair com 100 mil euros no bolso, vou lá com 100 mil euros, eu vou conseguir viver 2 anos. Não vai. Você está na Europa, está chegando na Europa, você está vendo Espanha aqui do lado, pô, apareceu um show do Bruno Mars na Inglaterra, você não vai? Você vai, cara. Por mais controlado que você seja, você vai até lá. Aí tua filha quer não sei o quê, eu vi não sei o quê na praia, eu quero ir. Você vai. Quando você vai ver, os teus 100 mil euros vai pro vinagre, em um ano você previa ele ir embora em 2 anos. Então, faça uma programação um pouco diferente, entendeu? Como é que eu deixo alguma coisa com renda recorrente que todo mês eu possa receber esse dinheiro? E aí você chega aqui usando esse dinheiro como se fosse teu salário mensal. E aí você se programa em cima disso. Eu, pelo menos, faria dessa forma. Eu acho que assim tem que ser para fazer, entendeu? Qual o melhor mercado? Criança ou idosos? Idosos, assim, te falo de cadeira. Te falo assim, sem pestanejar. Hoje, idoso. Arquiteto. Fala, Sérgio, tudo bem? Como é que é? Dentista ganha muito dinheiro. Você tem uma ideia? Caro. Não, mas tem que mas tem um negócio. Dentista aqui tem que fazer uma equivalência e toda a área de saúde tem que estudar 1 ano para poder de algumas cadeiras para poder valer o diploma dele. Então é 1 ano estudando sem poder exercer. Mas eu não sei exatamente se precisa fazer 1 ano de estudo precisa, ou se porque a nossa amiga fazer... fez. Porque eu sei que medicina precisa fazer só uma prova. Não, a da Elisa precisa, que é farmácia, minha mulher que é farmácia tem que fazer 1 ano, dentista também tem que fazer 1 ano. Então, quer dizer, uma amiga nossa que é dentista aqui, ela sabe o que ela ficava fazendo? Era uma dona de clínica, ela ficava atendendo, fazendo prospect, as pessoas vão lá para ver o que precisa ser feito e ela ganhava uma comissão do que fazia. Agora que ela está saindo do diploma dela, que ela virou dentista, ela montou uma clínica e, de um dia para o outro já está bombando. Bombando, principalmente na área de prótese. A área de prótese porque uma coisa que tem aqui é gente dente. Gente sem dente. O dente é sério. Não sei se é por causa da água, sei lá o quê, mas o dente tem muita gente. Você nem relaxa, né? Porque eles não têm costume de cuidar porque era muito caro, entendeu? Então eles não cuidavam. Eles não têm muita essa cultura de lavar o dente, escovar o dente toda hora, entendeu? Os mais velhos, tudo mais, porque era uma cultura mesmo, entendeu? Agora o pessoal mais novo é diferente. Então, quer dizer, como o dentista era muito caro aqui, eles não cuidavam. Então agora, dentista aqui está se dando muito bem, viu? O grande lance é que os tratamentos dentários são parcelados em 12 vezes, sabe assim? Então eles vão pagando o crediário da Casas Bahia e vai rolando, assim, eles vão fazendo. Quando sai de um, entra outro crediário, entendeu? E ele como arquiteto? Arquiteto foi o que a gente falou antes, né? Arquiteto hoje é da vez, entendeu? O negócio tá bombando aqui para arquiteto. Ricardo vem visitar em abril. Vem, Ricardinho, e aí? Sai de New Jersey, vem pra cá, velho. Vem tomar um vinho do Porto comigo. Se tem igreja evangélica. Evangélica tem sim, Margarete. Tem várias. O que mais tem aqui é igreja evangélica. Agora, objetivamente falando, para ir com mais segurança sem reserva, tem algum sem reserva? Posso falar um negócio? Não venha se você não tiver reserva. Eu nem acabei de ler o que você está falando, tá? Sem reserva, não sai do Brasil, meu. Sinceramente, porque aí você vai passar perrengue em qualquer lugar do mundo, entendeu? Saca? Aqui tem lugares que, para recolocação, os caras nem retornam, o pagamento é ridículo. Faça uma reserva antes, não faz isso. Construção civil bombando, João. Construção civil, você anda pelo Porto, só tem andaime para tudo quanto é lado. Vamos lá, o Richard. Fala, Richard, beleza, velho? Como é que você tá? Mas deixa eu te dar uma ideia aí pra gente inventar na tua live aí. Pô, depois eu vou ler isso daí com calma. Legal. Pessoal, acho que é isso. Já estamos, quase 2 horas de live. Foi super legal, super legal. Adoro as perguntas. Fico muito feliz aí.
Foi a primeira live, vocês perderam. Eu perdi a virgindade com todos vocês, foi maravilhoso. E com a minha filha do lado ainda. Puta que pariu. Não, foi demais, foi super legal. Vamos ver se a gente faz mais lives aí durante a semana. E é legal que a gente vai tirando um pouco de dúvida de vocês. Se vocês quiserem, acesse meu site www.marinhoponce.com. Eu estou subindo vídeos lá, Facebook. Se vocês quiserem manda e-mail a marinho.ponce@toluck.com e eu tiro a dúvida de vocês. E vamos lá, a gente faz para as próximas aí. Me manda, vocês querem saber daqui de Portugal e tudo mais, que a gente vai, se quiserem saber como é que é feito o supermercado, a gente vai mandando para vocês. Falou? Valeu, pessoal, um beijo. Tchau, gente. Valeu, obrigado.